Ninguém quer saber se tiveste um problema pessoal, se tiveste um problema emocional, se tiveste um problema financeiro, ninguém quer saber. Ou tu estás no centro do palco, ou tu és só mais um. Houve uma altura que eu estava quase 120 clientes, ok? A trabalhar numa base semanal. E ele assim, eu trabalho 4 horas. Eu, 4 horas? Como assim 4 horas? Estou-me a cagar, eu quero ir surfar. E eu, que sonho. Primeira reunião que eu tive, fechei logo um PT. Segunda reunião que eu tive, fechei logo outro PT. Começam-me logo a chamar. Olha, tu que é muito bom a vender. Que rapariga bonita que é esta rapariga? Eu, a minha namorada, mano. E ele, oxe, tu tens uma namorada destas e trabalhas o tempo que tu trabalhas? Pões fino, não, mano. Mano, aquilo bateu-me de uma maneira. Pagar e só pagar o chat GPT é exatamente a mesma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é fundamental, é ter essa consciência, porque senão vai chegar ali um momento em que tu vais perceber que não dá. As pessoas estão demasiado preocupadas com coisas que não importam para nada. É só isso. Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo! Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples, só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. Tu defendes muito, ou hoje em dia defendes muito o fitness sem extremismos, a pessoa conseguir criar o seu corpo bonito sem ter que abdicar dos prazeres da vida. O que é que isto significa na prática para ti e porque é que tu achas que esse é o caminho que tu vês que é o melhor? Ok, porque eu, como sempre estive associado muito ao bodybuilding inicialmente, eu comecei a perceber que as pessoas olhavam para o fitness de uma perspectiva de o fitness ele pode ser levado quando a minha vida pudesse ser dedicada a 100% ao fitness, e a longo prazo eu via que isso gerava desistência muito rapidamente. E quando eu comecei a crescer e a ter mais vida de adulto, neste caso, eu comecei a perceber que o caminho que eu tinha escolhido inicialmente como atleta de bodybuilding, ele não era possível de ser mantido a longo prazo, pelo menos com aquilo que eram as minhas ambições e aquilo que era a vida que eu desejava ter. E quando eu começo a perceber que até os meus alunos que no início queriam ser bodybuilders ou queriam ser atletas começam a crescer, começam-se a desenvolver, e depois, como crio uma boa relação com eles, volto a estar com eles. Então como é que está? A vida apertou porque eu trabalho isto, agora eu tenho aquilo, agora vou mudar de casa, estou a pensar em comprar casa, então já não consigo dedicar. Eu penso assim, o pessoal não sabe olhar para o fitness como algo, como não é lavar os dentes, mas tem que estar lá de uma forma que caiba na vida e não deixar que a vida deixe de acontecer para eu me poder dedicar ao fitness. Então eu sinto que o que move muita gente para iniciar no fitness e manter-se no fitness, maior parte das vezes é gostar daquilo que vê ao espelho, não é? Por muito que a saúde seja importante, maior parte das vezes ou tens uma dor muito forte na saúde e por isso é que te faz andar, ou então tu olhas ao espelho, não gostas e queres te mexer por causa disso. Então eu comecei a tentar explicar às pessoas que dá para ter um corpo bonito, dá para teres um corpo bonito e ficar em forma mesmo, sem tu teres que viver como um atleta e a conciliar, seja o trabalho apertado, agora tens um filho, ou um segundo filho, ou um terceiro filho, isto dá para se manter. Agora, obviamente que não vai ser com aquele extremismo que um atleta leva, porque nem tu queres, nem é fazível a longo prazo, não é sustentável, e ao mesmo tempo não é bem isso que tu queres viver. Tu só queres olhar ao espelho e dizer, eu gosto do que eu tenho, chegar à praia, tirar a roupa, sentir-me bem, mas ao mesmo tempo treinar, comer bem, mas sem que a minha vida gire à volta disto. Então é um bocado disso que eu agora estou a tentar também passar, porque é aquilo que eu estou a viver hoje em dia. Certo, fixe. E como é que tu tiveste que mudar a tua abordagem, por exemplo, em termos de treino, em termos de planeamento,
Porque tu passaste de um extremo em que se calhar tens pessoas altamente comprometidas, não é? Atletas que vão fazer, diria eu, quase 100% daquilo que tu lhes passas, porque é o foco deles, como tu estavas a dizer, eles estão focados naquilo a 100%. Tu tens uma determinada abordagem, tu passas para uma abordagem completamente diferente e talvez o tipo de comunicação que tu tens vai atrair também pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Depois, como é que tu consegues adaptar a entrega, entendes? Aquilo que entregavas de uma forma e agora vais ter que entregar de outra para ter em consideração isso. Como é que tu fizeste essa mudança? Ok, primeiro foi eu entender que eu estava a errar muitas vezes com os meus alunos, porque embora eu sempre tivesse uma comunicação muito para bodybuilding, eu tinha 20% dos meus clientes eram atletas bodybuilding que queriam competir, 80% só queriam parecer bodybuilders, entendes? Okay. Ou seja, só queriam eles o shape do exatamente, mas não queriam competir, gostavam de fazer as coisas a sério, mas não queriam tipo ser extremistas a esse ponto. E eu comecei a identificar padrões e comecei a perceber que a maneira como eu entregava o treino, a periodização, a ficha de Excel para o atleta que queria ser, para o atleta, era igual, digamos assim, mudava coisas mais na estrutura do treino, mas a estrutura da ficha que eu entregava, da maneira como comunicava com eles, era igual. Então eu comecei a perceber que muitas vezes, quando eu entregava aquilo para os 80% das pessoas que não queriam ser atletas, não havia aquele match, aquele match inicial, que para o atleta havia logo aquela conexão, mas para a pessoa normal que se queria comportar acima da média não havia aquele match. Então eu, ao longo do meu acompanhamento, eu ia mudando um bocadinho o discurso para coisas como o mais importante é consistência, o mais importante é tu não desistires, o mais importante é o feito em vez do perfeito. Então eu, embora aquilo parecesse para um atleta, depois quando tu ias ver realmente o que era o acompanhamento, era tu não precisas ser perfeito. Embora tu queiras, tu não precisas. Isso não é fazível com aquilo que é o teu estilo de vida, com a vida que tu queres levar. Eu encontrava muito conflito de identidades, ainda hoje estive a falar com um aluno sobre isso. Então, quando eu tive que fazer o que é isso, o conflito de identidades? O conflito de identidades é eu quero ser perfeito, eu quero me comportar como um atleta, mas eu não sou um atleta e eu não ambiciono ser um atleta. Do lado da pessoa? Sim. Eu não consigo. Eu quero parecer um atleta, mas eu não quero ser um atleta. Eu nunca vou conseguir ser um atleta. E como eu não consigo fazer isto, então eu desisto e já não faço nada. E tipo, nós vamos a ver a pessoa quer ser uma pessoa, não consegue, aquilo que faz não vai de encontrar aquilo que são os objetivos iniciais dela. Pronto. E nessa situação eu comecei a perceber onde é que eu estava a errar. Ou seja, eu complicava demasiado, porque para um atleta tu precisas de ter tudo, digamos, ao máximo detalhe. Tu tens que dizer, ok, vais fazer uma série de aquecimento, 2 séries preparatórias e 2 working sets. Para a pessoa normal diz, olha, 2 working sets e antes faz alguma coisa que antes de ir para a série de trabalho tu sintas-te preparada. É completamente diferente o tipo de comunicação, não é? Certo. Então foi um bocadinho à volta disso. E quando eu comecei a querer falar mais para os 80% de pessoas, eu fui literalmente rever tudo aquilo que eu estava a fazer e a perceber o quanto é que isto é necessário, o quanto é que isto agrega, o quanto é que isto é informação a mais e o quanto é que isto é extremamente importante ela ter no plano. E a partir daí eu comecei, ok, então agora eu vou criar uma working sheet, digamos assim, uma ficha para a pessoa normal e uma ficha para o atleta. Ok, mudaste então? Mudei, tive que mudar. Tive que mudar porque a maior parte das coisas que eu tinha lá era desnecessário e chegava a uma altura em que complicava tanto ao ponto da pessoa sentir-se overwhelmed e a sentir que, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Eu tinha uma timeline para os atletas. Ou seja, uma timeline é semana 1 nós vamos fazer isto, semana 2 isto, semana 3, na semana 20 já vamos estar nesta periodização, na semana 35 já vamos estar a X semanas de competir, portanto já vamos ter que estar neste peso. Para uma pessoa normal isso não é preciso, meu. Isso só vai torná-la mais ansiosa mas ele queria que eu estivesse na semana 21 neste peso e eu estou atrasada e já estou desmotivada, então eu tive, não, isto aqui só vai estorbar, vamos tirar. Já falhei, já não vai dar mais. Exatamente. Sabes que eu vejo isso muito a acontecer com muitos PTs que, mesmo não tendo esse teu background de treinar atletas, tentam treinar os alunos como se fossem atletas. Estás a ver? Tipo, com os mesociclos perfeitos, com os microciclos, tudo ali, não sei o quê, tudo ali perfeitinho. E há uma frase que uma vez me disseram numa formação já há muitos anos, acho que foi para aí das primeiras que eu fiz de treino online, que era com um canadiano, o Jonathan Goodman, não sei se conheces. E ele dizia, era o plano perfeito até a vida começar a acontecer. Estás a ver? É do género.
tu tens aquilo tão bem estruturado até ao momento em que que a vida da pessoa acontece, que já foi, já passou. Então é um bocado o que tu estás a dizer, é planear para aquilo que é uma vida normal de uma pessoa. Exatamente, certo. Boa. E a periodização para um atleta, eu costumo dizer assim, se tu vais competir e se tu queres ser um atleta de bodybuilding, tu tens que entender que o bodybuilding vai ser quase a tua prioridade número 1. Porque tem que ser, porque quando tu chegares em cima do palco, ninguém quer saber se tiveste um problema pessoal, se tiveste um problema emocional, se tiveste um problema financeiro, ninguém quer saber. Ou tu estás na pele, ou tu estás no centro do palco, ou então és só mais um. Então isto tem que ser a tua vida, tens de te comportar como se isto fosse a coisa mais importante da tua vida. E nesse sentido, eu não quero saber se isto aconteceu, se aquilo aconteceu à semana 12. Na semana 12 é para estar assim, porque na semana 20 tu vais competir e eu quero que na semana 12 estejas assim. Ou seja, a periodização não pode ser muito flexível. Pode haver uma flexibilidade, mas que haver, porque a maior parte das coisas tu tens que ter aquilo tudo super rígido para garantir que chegas a palco e o gajo está impecável. Agora, numa vida pessoal, numa pessoa normal, isso nem deve sequer acontecer. Tu tens que ter uma periodização flexível, que é: hoje eu estou dorido, o que é que eu faço? Ok, vamos fazer assado. Hoje eu tive só 30 minutos, o que é que eu faço? Vais treinar assim. E um bocado do meu conteúdo, que eu próprio deixei de querer ser atleta, tem sido mostrar isso, que é: tive o dia todo em gravações, chego a casa, só tenho 30 minutos para fazer alguma coisa porque vou ter um churrasco daqui a meia hora e não quero dar o dia como perdido. O que é que eu vou fazer? E vou fazer umas flexões em casa, uns burpees, uma bicicleta, para não dar o dia como perdido. E parece que não, isto é o melhor treino na minha vida. Não, isto vai me tornar um melhor atleta. Não, mas vai-me dar a consistência, vai-me impedir de quebrar a corrente e isso vai fazer com que eu me sinta muito melhor. Amanhã não acordes motivado porque é sábado, eu não treinei e já tive um churrasco, então agora domingo, pronto, começa amanhã a segunda-feira e consigo manter a consistência e feito, em vez de perfeito, tem sido um bocado a minha mensagem. Fixe, muito fixe. Como é que tu chegas ao bodybuilding? O que é que te interessou no bodybuilding? Como é que começa esse teu percurso e porque é que depois decidiste começar a deixar? Então, primeiro porque eu quando comecei, foi um caminho muito natural, no sentido de começar no ginásio, começar a ver os primeiros resultados, começar a acompanhar pessoas, começar a ver que era possível competir e fazer uma cena muito underdog, estás a ver, no bodybuilding natural, e isso foi mexendo comigo. Não foi algo forçado, foi algo que foi acontecendo e que eu nunca me impedi de que isso acontecesse, porque eu sempre fui muito independente, sempre tive a minha independência desde cedo, então eu fui fazendo as minhas coisas, nunca tive ninguém que me impedisse e como ainda tive algum apoio, principalmente da Bia, da minha namorada, pronto, isto foi acontecendo. Depois eu tinha sempre aquela cena de eu tenho que provar que sou melhor em alguma coisa, eu tenho que provar que eu estou aqui, olhem para mim. Sempre tive muito essa necessidade de aprovação dos outros, e o bodybuilding foi um caminho em que eu explorei que ninguém estava a explorar e que foi uma ferramenta que eu utilizei para me destacar de todo o mercado. Ou seja, não havia ninguém a falar de naturais, ou seja, tudo aquilo que havia era para pessoas, não é? Tu dás dicas de treino, não dás dicas de treino para naturais ou para harmonizados, dás dicas de treino. Não havia um posicionamento específico. Exatamente, mas no Brasil já havia. E como eu tive uma mentoria com uma pessoa do Brasil, ele disse-me assim: Tuca, porque é que tu não fazes conteúdo a falar sobre o fisiculturismo natural, já que é uma coisa que tu gostas, não sei o quê? E eu, posso começar a falar? Ele, não é posso começar a falar, é a partir do momento em que tu só fala do natural, bem. Tu só fala do natural, tu criticas harmonizado, tu fala, por isso é que tu não cresces, porque tu treina como harmonizado, sei que é só natural. Tu daqui a 6 meses vai ser referência natural e todo mundo que quer ser natural vai olhar para ti como referência. Eu não tenho nada a perder, vamos embora. E a partir daí foi só natural. Então eu fui criando o meu posicionamento dentro do fisiculturismo natural, até porque eu ia competir. Então, competição, fisiculturismo. Já tinha o Tuca Bodybuilding no nome, porque foi algo, já não me lembro porquê, mas foi algo que antes, ainda ontem vi um story antigo que eu estava a mandar a uma aluna minha a dizer: eu também já estive na tua posição, e mandei-lhe uma foto minha de quando eu estava na restauração, e eram 2 amigos que foram tirar uma foto comigo e tinha lá o arroba, e o arroba era Tuca Novaes, não era Tuca Bodybuilding. E eu, em 2020 eu não tinha Tuca Bodybuilding. Já nem me lembravas? Nem me lembrava, pensava que isto sempre existiu e não. Então foi algo que na altura deve ter mudado. E agora ainda tens Tuca Bodybuilding? Tenho. Ainda tenho Tuca Bodybuilding no nome, mas é algo que já me está. É algo que já me está. Não, no arroba é Tuca Bodybuilding, mas no outro não é Tuca, né? No nome é só Tuca. Pronto.
E então foi algo que foi acontecendo de uma forma natural e que eu senti que isso me trouxe retorno. Ou seja, eu senti que as pessoas me procuravam muito por causa do natural, porque sentiam-se frustradas, elas tentavam evoluir e pensavam que já tinham alcançado o seu limite natural, pensavam que para ter mais ganhos então tinham que começar a tomar drogas. E quando eu comecei a falar só sobre isso, eu tive muita gente a vir disso. Então depois, com o meu trabalho, meio que me fui criando lá como uma referência e pronto, isso foi acontecendo naturalmente. Só que à medida que acontece naturalmente e eu vou tendo algum sucesso nessa área, eu compito, eu levo o meu primeiro atleta, o segundo atleta que eu levei, brutal, tipo, ganhámos tudo o que havia para ganhar, sendo a minha segunda prova e a primeira prova dele. Depois levo mais alguns atletas no mesmo ano, continuo a ter excelentes resultados, passo outro ano, mais excelentes resultados ainda. E quando tu começas a ter tantos casos de estudo, tu começas a estar realmente dentro do meio e a perceber quais são as dores das pessoas, quais são efetivamente os objetivos delas, o que é que as impedem de andar para a frente, etc. Começas a dominar muito o teu público, não é? Mesmo tecnicamente. Eu acho que quando há um posicionamento, ele deve ser sempre olhado não só como um posicionamento em termos de marketing, mas depois também em termos daquilo que tu entregas e daquilo que tu te vais especializar, não é? No fundo. Boa. Certo? E nesse sentido eu começo a não me identificar com a realidade e a perceber assim: ok, eu já estive nesta posição e eu percebi o que é que aconteceu comigo. E pensava, sou o único. Tipo, mais ninguém vem competir pelas mesmas razões que eu. Mais ninguém vem competir porque quer que o pai diga que tem orgulho nele, por exemplo. Não. Mas isso era a tua razão? Era muito de olhem para mim, tipo, eu quero mostrar ao meu pai que eu sou tipo alguém em condições. Mas porquê? Qual é que era o motivo? Tipo, era aquela cena de figura masculina, quer tipo até ao ponto de passar essa cena de figura masculina para um treinador. Sempre tive essa cena de aprovação de olha para mim, porque como nunca foi ninguém. E o teu pai foi ver? Foi ver alguma prova? Não, foi em Londres a minha prova. Ok. Foi em Londres. Foi só a tua única prova? Foi a única prova que eu fiz. Foi em 2023 em Londres. Foi competir em Londres. Então pronto, sempre foi lá está, aquele caminho de underdog, estás a ver? E pronto, eu tinha muito essa dor. Fiz terapia também porque eu era uma pessoa muito nervosa, reagia muito impulsiva também, muito parecido como o meu pai, e sempre me senti mal por isso. Tipo, eu não queria ser assim. Então comecei a fazer terapia, a tentar perceber de onde é que vinham esses comportamentos. E quando eu comecei a entender que havia uma ligação entre a disciplina total, o foco total e depois o paralisar, o procrastinar, o sentir mal, o sentir-me meio deprimido, depressivo. Pronto, eu quando comecei a juntar tudo, eu comecei a perceber, então agora eu vou competir outra vez, mas sem esta dor toda. Fazer um processo muito mais tranquilo, muito mais leve, centrado em mim e não na aprovação dos outros. E começa esse meu caminho, dentro ainda como atleta de bodybuilding, pronto. Só quando eu começo a ver a realidade das pessoas que eu acompanhava, eu começo a perceber, não sou o único. Estes são iguais a mim. Então eu começo a dizer, olha, o que me ajudou foi isto. Tu não estás a passar por isto, as tuas não são estas. Porra, como é que tu sabes? Se identificar. Como é que tu sabes? Tipo, o que é que se está a passar aqui? Tu és melhor que o meu psicólogo. E depois começar E quando eu começo a ter, por exemplo, 10 atletas a competir e os 10, não é os 10, mas 6 ou 7 a teres que fazer este tipo de trabalho quase de psicólogo, porque depois são miúdos de 19 anos e eu digo, ok, vais para a minha psicóloga, não tenho dinheiro, mas eu não consigo dar 60, eu já te pago 50 a ti, não consigo dar mais 60 a uma psicóloga todas as semanas. Ok, então eu faço meio que o trabalho de psicólogo, vamos falar, o que é que se passa? Tipo, só naquela cena de ajudar, porque eu também já estive nessa posição, eu sei o quanto tu sofria e eu sei que tu não tens ninguém que se vai identificar contigo e que te vá compreender de verdade, e eu estou Mas aqui. Qual é que era o tipo de sofrimento que eles sentiam e que tu sentias neste caso? Falta de atenção, falta de compreensão, percebes? É tipo, ninguém me compreende. É aquele complexo de superioridade, tipo, ninguém entende o que é que eu estou a fazer então aqui. Tu acreditas que o pessoal que vai competir, achas que a maior parte vai por esse sentimento de tentar ter aprovação, tentar ter palco? Sim, não é? Acho. Achas que é mais por aí? Acho. Porque eu ia te fazer essa pergunta, que foi algo que, imagina, eu já estou no fitness há alguns anos e já tive colegas meus de trabalho e tudo mais que depois começaram até a ir a competições de bodybuilding, e sempre foi uma cena que a mim, sei lá, eu olhava e digo assim, mas porquê que ele vai fazer aquilo? Estás a ver? Do género, eu não consigo, lá está, alguém de fora que não é da área, eu pensava assim, mas para quê? Estás a ver? Para quê? Yeah. Qual é que é o objetivo? Porque eu penso assim,
porque eu via o trabalho que depositavam naquilo, que aquilo é um trabalho do caraças. Tens de ter meu. uma dor enorme. É uma dor enorme. Disciplina do caraças, pesar a comida toda ali ao milímetro, a preparação toda Tu literalmente deixas de viver. a desidratação antes e não sei. Epá, eu via como é que eles ficavam, não é? Eles até tipo chegavam ali a um momento no próprio trabalho que ninguém lhes podia dizer nada, que aquilo. Claro, que a luz porque estás mesmo tipo E na aquilo, reserva. e aquilo a mim, alguém que está de fora do mundo e que não conseguia compreender, né? Porque obviamente eu não consigo compreender tudo aquilo que as outras pessoas Claro que sim. vivem, Claro que sim. e os motivos pelos quais elas o fazem. Então eu sempre pensava, mas para quê? Estás a ver? Yeah. Porque o grau de disciplina que eles têm que ter é de um atleta de alta competição sem ter o benefício De por um exemplo, atleta sei de lá, alta competição. de um atleta de alta competição Exatamente. que viva daquilo. Exatamente. Não é? Porque eu pergunto assim: dá para viver do bodybuilding em Portugal? Não, esquece. Nem no natural, nem no não natural. Não dá. Eu tenho essa ideia. Não, completamente. Antes pelo contrário, eu acho que aquilo é mais uma despesa do que um. É uma despesa enorme. Yeah. É uma despesa enorme. Tipo, se tu quiseres ir competir, tu vais gastar muito dinheiro. Para ires competir. É a preparação toda, é a dieta que é cara, e depois chega a uma altura que é salmão. Tu como não tem dinheiro para salmão, mano. Tens que ter dinheiro para salmão. Tipo, eu quero salmão, eu não quero carne de vaca, eu quero salmão, porque a carne de vaca deixa-te com o estômago dilatado e amanhã vamos competir. Eu preciso de preencher as reservas de gordura nos músculos, eu quero salmão. Mas eu já gastei 300 euros na competição, mais 100 para competir em 2 categorias, mais X para a tinta, mais X para a tanga, mais X para a viagem, mais Y para o Airbnb. Estás a falar de miúdos de 20 anos que nem trabalho têm, mano. Yeah. Entendes? Então é difícil. Onde é que estávamos, cacete? Já me esqueci de onde é que era a pergunta inicial. A pergunta inicial. Pronto. E nesse sentido eu começo a perceber essa dor e estás a fazer esse trabalho com 7 pessoas ao mesmo tempo e a entenderes bem as dores e a perceber que mesmo para ti, quer dizer, eu já tenho os meus problemas e agora tenho este rapaz que não consegue parar de vomitar depois da prova e estás aqui, mais aquilo, começa a ser. Espera aí, isto é esgotante. Isto é esgotante. É que uma coisa é dar a dieta e o treino e bem dizer, olha, temos a prova, é isto que tens para comer. Outra coisa é tu dares treino e a dieta e estás ali com um acompanhamento personalizado, psicológico, numa base quase diária, estás a ver? E depois o pós-prova, tudo isso foi mesmo a mim enquanto profissional pensar assim, eu gosto de fazer isto. Eu sinto-me realizado por saber que estou a ajudar uma pessoa, mas ao mesmo tempo isto é extremamente desafiante para mim e eu não consigo atender 10, 15. Eu, no primeiro ano, exatamente, no 2025, eu tinha 15 atletas para competir. 15. Ou seja, e só há uma prova em Portugal. Ou seja, 15 atletas, imagina o que é. Os 15 ao mesmo tempo. Os 15 ao mesmo tempo. Eu pensei assim, eu vou meter uma malhada, mas é isto que me vai deixar como coach de referência. Não. Ainda bem que alguns foram desistindo, porque depois chegámos lá à prova e depois só fomos tipo 9, entendes? Então foi tudo isto aliado a tu quereres. Tu percebes o tipo de serviço que entregas, cobras mais caro e as pessoas não têm o dinheiro porque são miúdos, não têm trabalho, nem, às vezes não valorizam. Então alguns fatores foram fazendo. Eu gosto disto, mas o que me move mesmo é a transformação pessoal e não o bodybuilding. Então, se eu só tiver que atender 5 atletas para o resto ser mais lifestyle, eu estou bem com isso. Pronto, e foi um bocado neste sentido. Sim, que tu encontraste. Sim. E tu atualmente também ainda acompanhas atletas de bodybuilding? Sim, este ano vamos 6 a palco. Okay. Este ano vamos 6 atletas a palco. Éramos supostos irmos 8, mas como houve uma confusão com a federação, 2 decidiram: olha, tu que eu não tenho dinheiro para ir lá fora, portanto vamos deixar simplesmente para o ano que vem. Ok, então éramos 8, passamos a 6. Se tudo correr bem, somos 6 este ano em palco. Mas ainda aceitas novos, por exemplo? Ou já aceito? Ou tens um limite? Olha, tinha um limite para número de atletas que quer acompanhar nessa vertente, o resto. É isso que eu faço, ou seja, eu aceito, mas tem que estar dentro do meu limite de número de atletas que eu decido trabalhar. Porque imagina, eu consegui atender bem mais atletas numa fase tipo de off-season, por exemplo. No entanto, quando chega ao pré-contest, tu sabes que vai acumular muito trabalho. Porque uma coisa é, em vez de me update para a semana, outra coisa é, amanhã às 7 manda-me fotos para te dizer o que é que vais comer às 8.
Ou seja, fazeres isto com não sei quantas pessoas torna-se muito mais exigente. Então eu conseguia ter, por exemplo, X alunos a fazer o off-season, que é, deixa eu ver, o físico está bem, cargas estão a progredir, ok, siga. Outra coisa é todo o santo dia, mais os lifestyle todos que tu tens que não podem parar de ser atendidos só porque os atletas vão competir daqui a 2 semanas. Então a gestão a nível de trabalho fica muito Como é que mais. tu consegues avaliar? Fica bem curioso. Como é que tu consegues avaliar através de uma foto? Eles mandam-te uma foto do corpo e tu, através da foto do corpo, tu dizes-lhe o que é que ele vai comer? Como é que é isso? Explica-me isso. Não é bem assim. Eu não sou mágico a esse ponto, ok? Não, há todo um background, tu tens todo um contexto, claro, não é? claro, Ou seja, tu vês a pessoa nos 80. Tu vês quase diariamente como é que eles estão, não é? Exato, tu vês a pessoa nos 80 quilos, por exemplo, e tu olhas, e obviamente com mais experiência isso vai se tornando cada vez mais fácil. Tu olhas e dizes, Começas a ter o treino. se tu vais competir ali à volta dos 71, 70 países mesmo todo esmiuçado. Vamos lá, ok, vamos começar o processo de perda de peso, por exemplo, perda de massa gorda, né? E vais começando, vais chegando cada vez mais perto e tu começas a perceber que tem que haver ajustes mais milimétricos e mais frequentes para tu chegares à velocidade ou ao ritmo de perda de peso e ajustes corporais que tu pretendes para uma prova. Pronto, então tu vais ajustando e tens uma dieta base, ok. Hoje vamos tirar 50 gramas de arroz. Vens amanhã. Como é que respondeu o peso? O peso respondeu, o peso não respondeu. É que depois, como eles são robôs, literalmente, tu não tens aquela cena de o peso hoje subiu porque eu fui jantar fora. Não, é sempre a mesma coisa. Tipo, tu tens ali muito mais fiabilidade no processo. Então vamos tirar 50 gramas de arroz. Vamos ver, ok, agora vamos aumentar um carbo e vais vendo diferenças. Está a haver diferenças? Não está. Não há diferenças. Ajusta mais um bocadinho. Ok, já houve diferenças. Vamos esperar. Esta semana, hoje não ajustas nada. Ok. E aquilo parece que está a reter ali um bocadinho de água. Vamos ajustar o sal, vamos aumentar o potássio, percebe? E é nesse sentido que tu vais ajustando. Isso é um grau de acompanhamento completamente minucioso. Imagina teres que fazer isto por 50 euros não por dá. mês. Não dá, mas já não é 50 euros por mês que claro tu cobras. que não, mas na altura cobrava 50 euros por mês. Sim, não dá. Não dá, porque tu não consegues ter capacidade de acompanhar muita gente, ou seja, mesmo pensando em escala, imaginando que tu conseguias até ter imaginando que mesmo com os 50 euros conseguisses ter uma escala muito grande, tu não consegues humanamente acompanhar essas pessoas assim a esse nível de detalhe, a não ser que entres em burnout passado uma semana. E foi um bocado o que me aconteceu também. Ou foi um bocado como aconteceu também. O que é que tu aprendeste com isso? Imagina, o que é que tu aprendeste com essa experiência de entrar nesse estado que hoje em dia tu consigas trazer como uma lição para não voltar a acontecer? Houve uma altura que eu estava com quase 120 atletas, 120 clientes. Ok, a trabalhar numa base semanal. Ou seja, eu não eram atletas, eram clientes. Alguns atletas, outros, mas todos com updates semanais, onde eu analisava o progresso delas ao longo da semana, via se havia alguma dificuldade, se tinha havido algum problema, se haviam dificuldades que precisava de ajudar, corrigia as execuções dela. Aproximadamente 120 pessoas numa semana, durante várias semanas, não é? E chegou uma altura que eu estava literalmente exausto, eu já não conseguia fazer nada. Tipo, acordava, começava a trabalhar, deitava-me, ainda estava a trabalhar, ao ponto de levar o PC para a cama comigo para continuar. Pronto, era um bocado esta a minha rotina. E aos poucos eu fui simplesmente perdendo qualidade de entrega. Percebes? Porque é perfeitamente normal, não é? Tipo, é o que é, tens que aprender com os erros. E fui aprendendo. E fui passando dos 120 para os 110. Ainda tenho mais de 100, mais de 100, então até passar para os 100. Ok, 100, não posso sair dos 3 dígitos, 90. E tu começas a perceber aqui, ok, mas ainda bem que está a acontecer porque eu agora também estou a querer ter um bocadinho. Exato, a abrandar. E vais começando a criar assim. E pensas assim, isto continua a ser extremamente difícil, continuar com os 90 a 100. Pois saíam alguns, entravam uns, então subias 90 a 100, 100 a 95, andavas sempre ali à volta desses números. E eu pensei assim, vou tentar encontrar alguém que me ajude a escalar isto ao ponto de eu não precisar de trabalhar tanto, mas ao mesmo tempo conseguir ter a mesma renda, porque eu não queria sair daquela renda mensal. E
E foi aí que eu contratei uma agência, tentámos criar a Natural Society, depois a Natural Society não deu assim muito bem, e ao ponto que eu estou a criar a Natural Society, eu, se estou a criar alguma coisa, o foco no acompanhamento já não vai ser o mesmo, vai ser disperso. O que é que era isso da Natural Society? A Natural Society era uma comunidade onde eu juntava vários profissionais de diferentes áreas, onde eu dava tudo o que uma pessoa precisa de saber para ter resultados para o resto da vida. Ou seja, fisioterapeutas estavam lá dentro, nutricionistas estavam lá dentro, pessoal de treino de força estava lá dentro, musculação mais virado para bodybuilding estava eu, pessoal do híbrido estava lá dentro, ou seja, eu juntava uma variedade de pessoas, e a comunidade tinha lá cursos, tinha lá planos de treino, podia esclarecer dúvidas com quem quisesse, pronto. Mas era mais um modelo de tipo subscrição em que a pessoa tem acesso a tudo. Exatamente. Okay. Pronto. E só o marketing não foi bem feito, as minhas expectativas estavam muito altas, depois levei um balde de água fria, fui muito abaixo por causa disso, e depois que me sentia que já não estava a dar tanta atenção ao acompanhamento, porque estava meio que fui caindo um bocadinho no mercado de trabalho, isso foi mexendo um bocadinho com o meu psicológico, e pronto, e depois foi toda a fase de rebuild até agora. Estávamos nos 90-100, pronto. Chegou uma altura em que eu falei com uma pessoa, que foi o Ozzy. Eu falei com uma pessoa e fui treinar com ele e disse-lhe: olha, Ozzy, eu quero passar um dia contigo, vamos surfar, vamos fazer jiu-jitsu e vamos depois almoçar, e eu só quero gravar um vídeo altamente para o YouTube porque eu gosto bem do teu trabalho. Vamos embora. E começamos. E tu sabes como é o Ozzy. E ele assim: eu trabalho 4 horas. Eu, 4 horas? Como assim 4 horas? Que é lifestyle business top. Mano, estou-me a cagar, eu quero é ir surfar. E eu, foda-se, que sonho. Estávamos a conduzir, estávamos a ir para o almoço, e ele estava com o meu telemóvel a fazer de Waze, a fazer de GPS. Estava lá no coisinho do carro do Ozzy, e eu fechei assim aquilo foi abaixo, lá o que é que foi, e quando eu estou a tentar pôr outra vez o Waze, aparece a minha foto de fundo do telemóvel, que sou eu e a Bia, que estamos lá os dois, e ele disse assim: oh, que rapariga bonita que é esta rapariga? Eu, a minha namorada, mano. E ele: oxe, tu tens uma namorada destas e trabalhas o tempo que tu trabalhas? E ele disse assim: mano, tem que ser. E ele disse assim: e tu consegues lhe dar a atenção? Mano, às vezes não dou a atenção que gostava de dar. Pões fino, não, mano. E eu disse assim: mano, aquele bateu-me de uma maneira. Tipo, eu consigo dizer, não há nada mais que seja mais importante que a minha família neste momento para mim. E eu percebi: eu estou a inverter a ordem das prioridades. Aquilo que é mais prioritário para mim não é onde eu estou a dar mais atenção. E isso bateu-me de uma forma que eu, caga nessa merda, vamos virar isto tudo ao contrário. Reformular tudo. Estava tudo ao contrário. A partir de agora eu sei o que é que eu tenho que valorizar, eu sei o que é que eu vou valorizar. E pronto. E a partir daí foi todo o rebuild, que eu chamo o rebuild daquilo que é o meu trabalho, de onde é que eu quero chegar, para onde é que eu quero ir, a vida que eu quero viver. E nesse sentido eu tenho estado muito mais direcionado, muito menos pressionado, muito menos em conflito de identidades, porque era aquela cena de: não, eu quero faturar X. Tá, mas porquê? Não sei, meu, eu quero faturar X. Tá, mas isso vai-te levar à vida que tu desejas viver, ou isso vai-te levar a uma vida que não é bem aquilo que tu queres viver? Estás a ir de encontro aos teus princípios, aos teus valores, ou estás a... Então foi tudo isso que foi mudando. E o que é que tu definiste para ti? Ou seja, qual é que é o teu pensamento neste momento? Tu tinhas um pensamento que era esse de, se calhar, aquilo que eu às vezes costumo chamar, e eu também já tive nesse sítio, que era, eu chamo-lhe a roda dos ratos. Eu estava ali a correr, até poderia estar de certa forma a sentir que estava a progredir, mas ao mesmo tempo ficava no mesmo lugar, entendes? Ou seja, estava ali tipo... não sabia bem o porquê. Estava-me a movimentar, mas não sabia bem o porquê e o que é que eu realmente queria. Então eu acredito que tu também pudesse estar nessa fase, não é? Então qual é que foi o teu racional depois disso, e depois também de teres esse momento com o Ozzy, que se calhar te ajudou a abrir a mente para essa parte? O que é que tu reformulaste a partir daí? Quais é que foram os passos que tu seguiste a partir daí para hoje tentar estar num sítio e num estado que tu consideras melhor que era aquele que tu estavas? O que mudou principalmente foram os meus objetivos. Antes eu tinha, por exemplo, o objetivo de faturar sempre mais, ou seja, nem que isso viesse de um gasto. Ou seja, eu estava com as despesas tão altas para compensar a minha faturação, e chegava a uma altura que o lucro era tipo quase inexistente, porque eu estava a gastar tudo em despesas. Primeiro ponto foi... Despesas tipo o quê? Mas despesas ligadas ao negócio. Sim, sempre ligadas ao negócio. Certo. O primeiro ponto foi eu pensar na vida que
quereria viver daqui a 10, 15, 20 anos. E a principal coisa foi: eu sei que a minha prioridade vai ser sempre a minha família. Eu não quero pôr o trabalho à frente da família. Então eu quero ser um pai presente quando for pai, e eu quero ser um marido presente quando eu for marido, por exemplo. Boa. Então, nesse sentido, que vida é que me vai permitir eu ser esta pessoa? Eu poder, se for preciso, à quarta-feira de tarde, às 2 da tarde, eu não trabalhar para estar com a minha família. Que tipo de trabalho é que me vai dar? É ser empresário? É trabalhar como coach online? É abrir um ginásio? O que é que eu quero fazer? Ok, eu quero fazer isto, tá? Então vamos começar a reconstruir aquilo que é a minha marca pessoal, para onde é que eu me estou a direcionar, que tipo de trabalho é que eu quero vir a desenvolver, para eu daqui a 10 anos eu poder viver a vida que eu quero viver daqui a 10 anos. E nesse sentido, algumas coisas foram simplesmente acontecendo. Essa transição de atleta de bodybuilding para uma pessoa mais lifestyle, tudo isso foi acontecendo de uma forma natural, e deixei de atender tantos clientes. Comecei a subir ainda mais os preços. Acho que foi um bocadinho à volta disso. Não fizemos assim grandes transições. Por exemplo, focando na parte da estrutura de negócio. A Bia despediu-se e veio trabalhar comigo. Isso é muito fixe. Chegámos a uma altura que eu pensei assim: porra, tu estás num trabalho que não gostas, né? Eu estou a gastar X mil euros para uma empresa e para malta de fora, me editar vídeos, dizer o que é que eu tenho que postar, cenas assim. Tu podes não ser tão boa nisso, mas daqui a uns meses já aprendes. Então não era a tua área, não é? Não, de todo, não era a área. Eu prefiro pagar-te a ti, muito não fixe. ter, saber que tu estás num sítio melhor, nem que isso faça com que eu perca dinheiro, nem que faça com que eu receba menos dinheiro ao final do mês. Eu prefiro passar um ano a penar para tu seja ali, para nós termos uma coisa que nós os dois gostemos mais e que nos sintamos melhores com a vida que nós levamos, do que estar a faturar mais, estar a pagar a uma empresa e depois isso olhamos para a vida: eu não tenho tempo, tu tens um trabalho que não gostas. Que sentido é que isso faz? Então, nem que eu receba menos dinheiro, nem que eu deixe de receber tanto, temos estabilidade financeira para, se der um 31 do cacete, nós aguentamos, vamos embora. Portanto, isso foi uma grande mudança. Percebes? E acabam por conseguir estar mais tempo juntos também, não é? No fundo. Foi o que ela disse ontem, tipo, aí nós somos muito sortudos. Nós estávamos a sair do jogo de futebol ontem, nós somos mesmo sortudos. E eu, isto é o nosso trabalho, já viste? Ela, não, e podemos estar juntos. Tipo, é o nosso trabalho e podemos estar juntos. Exatamente. Conseguem juntar ali um bocadinho dos dois, não é? Olha, foram trabalhar, mas ao mesmo tempo até conseguem passear, conseguem ir. Sim, sem dúvida. Fixe. E traz uma liberdade e uma calma e uma paz muito maior do que em relação a antigamente. Eu ia-me focar, era tentar perceber, por exemplo, em termos de modelo de negócio, e tu já falaste em algumas coisas, que é, por exemplo, reduziste o número de clientes, aumentaste o teu preço. Ou seja, o que é que tu fizeste em termos de estrutura de negócio depois dessa mudança que te permite, ok, eu preciso deste valor, preciso de faturar, não é? Porque precisas de faturar, mas ao mesmo tempo consigo ganhar mais equilíbrio, ou seja, estruturei o meu negócio de forma a que ele sirva a vida que eu quero. Exatamente, ou seja, nós vimos todas as nossas despesas e percebemos: nós não podemos receber menos que isto. E se recebemos menos que isto, que seja por um período muito, muito, muito curto, porque nós temos a nossa almofada, né? Então, as despesas, quanto é que são? É X, ok, nós temos que receber sempre Y, no mínimo Y. Se for mais, perfeito, e nós vamos estar sempre a trabalhar para mais, porque nós temos o princípio da evolução, não é? É natural para nós. É humano. É humano, nós estamos sempre a querer evoluir. Sim. Mas abaixo disto nós não podemos estar. Ok, quantos clientes é que nós precisamos? Precisamos da Natural Society? O que é que precisamos? Quanto é que podemos faturar com a Prozis? Tudo isso nós começamos a fazer contas. Ok, então o que é que nós vamos reconstruir aquilo que é o nosso conteúdo? Vamos mudar a nossa marca pessoal, vamos tentar apostar mais nisto, apostar mais naquilo. A nível de coaching, vamos focar mais nisto. Pronto, e foi nesse sentido. Ou seja, eu agora preciso de menos clientes, sei que tenho que andar sempre ali à volta daquele número de clientes para estarmos confiantes, e continuamos a desenvolver, ou seja, continuamos a apostar muito na nossa marca pessoal para chegar cada vez a mais pessoas, criar uma audiência cada vez maior, para que a longo prazo, quando nós decidirmos investir noutras áreas, digamos assim, termos um retorno muito maior do que aquilo que vai ser um retorno se tu tiveres, por exemplo, 10 mil seguidores ou se tu tiveres 50 mil seguidores engajados, digamos assim, entendes? Então foi um bocadinho nesse sentido que nós também decidimos apostar. Tu há pouco disseste uma coisa que eu acho que é muito importante ter essa noção e até passar essa mensagem para o pessoal, que é:
a faturação só por si não é um indicador de nada. Muitas vezes a faturação é ego. Claramente. 100%. Claro que faturação é importante, não é? É importante nós termos uma determinada faturação, mas é muito importante sempre olhar para tudo o resto, para despesas, para custos, por exemplo, sei lá, custo de aquisição de cliente, quanto é que me custa adquirir um cliente, quanto tempo é que eles ficam em média. Ou seja, quando nós pensamos em negócio e até mesmo para conseguir fazer com que o negócio sirva o nosso propósito pessoal, porque a minha visão é que o negócio deve existir, ou alguém que cria um negócio deve pensar sempre como é que aquele negócio o vai servir a ele e não o contrário, porque muitas vezes é aquilo que é invertido e muitas vezes existe aquela ideia de ok, vou abrir um negócio próprio para ter mais tempo, para ter mais liberdade e não sei o quê, mas depois a maior parte das pessoas vê-se é escrava do negócio. Sem dúvida. E eu quando criei um negócio sempre disse, não quero isto, eu quero um negócio que sirva ao meu propósito, ao meu estilo de vida e está tudo certo. E é muito importante isso que tu disseste, perceber as despesas, perceber os custos que eu vou ter e o que é que isso vai implicar, quanto é que eu vou ter que faturar e o que é que isso vai exigir de mim, não é? No meu modelo de negócio. E olha, por exemplo, deixa-me só complementar. Uma das coisas que mudou logo foi tirarmos tudo que fosse as despesas. Nós literalmente limpámos a casa, que é, vamos arrumar com tudo. Estou-me a cagar, vamos arrumar com tudo. Marketing, anúncios, editor de vídeo, tudo. Acaba tudo. E agora vamos ver o que é realmente importante. Onde é que nós estamos a falhar? Boa. Vamos limpar a casa e vamos voltar a fazer um reset. Exatamente. Foi uma das coisas que nós hoje fizemos. Isso é uma estratégia muito interessante, que é mesmo isso. Ou seja, não é, imagina, não é cortar pela metade, é vamos limpar primeiro tudo e agora vamos perceber o que é preciso mesmo depois voltar a adicionar, por exemplo, não é? Sim, sem dúvida. E o que nós percebemos foi, ok, eu estou a gastar, por exemplo, 700 euros em anúncios. Que retorno é que eu estou a tirar daqui? Estão a chegar muitas leads. Ok, são leads qualificadas? Não, são pessoas que não sabem para o que é que vêm. São miúdos que pensam que vais custar 50 euros por mês. Não queremos. Então não estamos a gastar dinheiro que não está a servir de retorno. Estamos a ganhar quantos seguidores? Ok, quanto é que é possível ganhar seguidores? E quantos seguidores é que tu ganhas por semana? Mano, às vezes é uns 700, 1200. Mano, alguma coisa está errada. Eu estou a gastar 700, ele não está a gastar nada e está a ganhar muitos mais seguidores que eu. Alguma coisa está errada. Acaba com os anúncios também para crescer o perfil. E fomos percebendo tudo o que é que estava a ser feito. Sim. Editor de vídeo. Ok, estamos a gastar quanto com a edição de vídeo? Estamos a gastar X. Quanto retorno é que me traz estes vídeos? Não traz assim tanto. Okay, tu tens esse hábito de medir, ou seja, de medir o retorno que essas ações te trazem? Se eu tenho o hábito? O hábito ou se tu sabes esses números? Eu consigo ver não consigo ver tudo. Isso foi outra coisa que eu estava tão com aquela cena de custo de aquisição de cliente, lifetime value, ticket médio e não sei quantas coisas tu tinhas que medir para teres o conhecimento que um empresário tem numa empresa que fatura milhões, na mesma empresa que eu faturo 5 dígitos. Claro. Mas não faz sentido nenhum. Então vamos, caga nessa template. Deita-se fora que eu já nem me quero preocupar mais com isso. Porque era tanta preocupação, tanto preciosismo. Muito peso. Muito, meu. Eu vamos limpar, meu. Estou-me a cagar para isso. Eu preciso de um reset total para começar outra vez a andar daqui para a frente. E aquilo que tu me perguntaste, se eu consigo ver se me dá retorno ou não. Por exemplo, eu tenho anúncios que eu sei ou melhor, eu tenho mensagens no WhatsApp em que eu sei se a pessoa veio da landing page ou de anúncio ou se vieram do YouTube, porque a mensagem é diferente. Então esta pessoa veio do YouTube e nós quando começamos o projeto de 60 dias que eu estou a fazer agora com a Bia, notamos logo a diferença que é, não gasto dinheiro com edição de vídeo, mas esta pessoa veio do projeto e depois na anamnese que eu faço, como é que conheceste os meus serviços aqui? Foi através do YouTube e o vosso projeto isto está a dar certo, vamos apostar aqui, percebes? E não nos vídeos super bem editados, custaram como ao cacete, mas não estava a trazer assim tanto retorno a nível financeiro. Pronto, nós conseguimos medir aqui algumas coisas. Então quando nós limpamos tudo, nós percebemos, ok, o que é que realmente está a ser bem feito e não é que está a dar resultado só porque estou a injetar lá dinheiro. Sim. Não, isso é muito importante, é tu perceberes as ações que tu estás a fazer que te estão a dar mais retorno para conseguires apostar mais nelas. No fundo é isso, perceberes o que é que está a dar retorno e apostar mais nelas. Fala-me mais sobre o YouTube. Como é que tu vais para o YouTube? Qual é que foi o teu racional por trás de vou começar a investir em conteúdo de YouTube? Isto porque tenho curiosidade, porque eu acredito que é um oceano azul ainda em Portugal, porque não vês muitos PTs, vês um ou outro, mas poucos, comparado, sei lá, no Instagram, no TikTok.
são muito poucos aqueles que produzem conteúdo para o YouTube e tu decidiste ir por esse caminho. Qual é que foi o teu racional por trás disso e como é que tem sido essa experiência? Querer ser um youtuber. Nunca foi a pensar de isto vai-me ajudar no meu negócio. Não, eu vou fazer vídeos para o pessoal para ficar conhecido no YouTube. Foi sempre isso. Tipo, Há quanto tempo é que fazes vídeos para o YouTube? Desde o início, tipo 7 anos. Não, 5 anos. 5 anos. Fiz 5 anos há 2 semanas. Não fazia ideia. No YouTube. Não fazia ideia. Pensei que fosse uma cena mais recente, acreditas? Não, dos meus primeiros vídeos, para teres noção, foi a apresentação, aquele vídeo da apresentação, ninguém quer saber disso. Depois o segundo vídeo é como é que está o processo de hipertrofia, e sou eu em frente ali ao meu armário a dizer hipertrofia dá-se, aquele conhecimento que acabou-se de se ter. Terceiro vídeo, 5 coisas que eu aprendi na restauração, porque eu trabalhava na restauração e dizia as beijas são fodidas, estás a ver? Esse tipo de era esse o conteúdo que fazia, ou seja, nunca foi no sentido de isto vai-me trazer clientes, não, é porque na altura ainda tinha acompanhamento, já tinha o acompanhamento, mas ainda estava muito no início, era muito de eu vou ficar conhecido no YouTube, estás a ver? Eu sempre comecei pelo meu ego, eu sempre comecei de olhem para mim, nunca foi de um ponto de vista inteligente para ter mais clientes. Eu quando comecei a produzir conteúdo era para ter o patrocínio da Prozis, eu comecei a fazer o YouTube para ser conhecido como um youtuber, sempre quis ser como aos outros, entendes? Então foi sempre isso que me moveu inicialmente. Hoje em dia é que comecei a perceber, que eu estou a ser um morcão do cacete, tipo, eu faço conteúdo altamente, uma produção do cacete, mas isto não me traz retorno, tipo, eu estou só a fazer vídeos para mim, para eu olhar e dizer que anda vídeo, mas sim, estás a ver? E hoje em dia eu começo a ver muita gente a dizer como é que conheceste o meu trabalho? YouTube. Porque no Instagram, tipo, como há tantos, tipo, há mais um no YouTube. Ei, cara, não há muita gente a fazer conteúdo no YouTube. E o projeto 60 Dias trouxe-me muita gente super qualificada. Qual também. Foi esse projeto? Fala-me mais. O projeto 60 Dias foi eu e a Bia tentarmos mudar o nosso corpo sem extremismos num projeto de 60 dias. Mas e o objetivo. Comentaste tudo no YouTube. Tudo no YouTube. Escolhas alimentares, alimentação, treino, mentalidade, os nossos objetivos, tudo tintim por tintim no YouTube. Mas não é um projeto de chegar ao final do projeto de 60 dias todo traçado. Não é chegar ao projeto de 60 dias e se tiver um corpo banal, que seja. Mas os hábitos que nós fomos construindo ao longo de 60 dias são para a vida toda. E daqui a 90 nós vamos estar melhor do que no final de 60. E daqui a 120, sempre assim. Ou seja, o nosso objetivo nunca foi fazer um projeto de verão. Não, é um projeto que muda a mentalidade que nós olhamos para o fitness. Começamos a construir hábitos sustentáveis e saudáveis que nos permite que o nosso corpo melhore, mas como uma consequência sem nunca focar no corpo. Entendes? Então isso foi um projeto do cacete. O que está a ser? Está a ser ainda. Está a correr. Fixe. E tu agora já percebeste que isso é uma das formas de tu também capitalizares o teu negócio, não é? No fundo, teres pessoas a virem procurar-te através do YouTube. Precisamente por isso eu acho que é, e corrige-me se eu estiver errado, o YouTube é um conteúdo muito mais lento, no sentido em que não é um reel, não é uma cena instantânea. É um conteúdo mais lento, que talvez até demore mais tempo para ganhar alguma tração, mas também é um conteúdo de mais longo prazo. Ou seja, se for preciso, tu tens um vídeo que tu lanças hoje, tem visualizações, mas continua a crescer nas visualizações ao longo do tempo, enquanto com o Instagram tem aquele bate e depois desaparece, já morreu. E eu acredito muito que te possa trazer público mais qualificado, porque é diferente uma pessoa que vê um vídeo teu de 20, 30 minutos até ao fim, do que uma pessoa que vê um reel de 30 segundos. Exatamente, completamente. E eu em 5 anos, no outro dia, para fazer um reel sobre isso, que é, eu recebi assim uma mensagem, uma notificação do YouTube: parabéns, conquistaste, ou fizeste 5 anos desde que publicaste o teu primeiro vídeo no YouTube, ou criaste conta no YouTube. E eu pensei assim, 5 anos para ter 8.000 seguidores. Eu no primeiro ano disse, em julho tenho 10k. Mano, nada a ver, expectativas completamente desalinhadas da realidade. E eu até pensei em fazer uma mensagem no género: estão a ver, eu estou exatamente na mesma posição que vocês, eu estou a dar o meu melhor, eu estou a dar tudo no YouTube. Já se passaram 5 anos, eu tenho 8.000 subscritores. Não é assim tanto para 5 anos de criação, mas houve uma coisa que eu fiz, que eu não desisti. Eu fui criando conteúdo, tentando perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, como é que eu posso ficar melhor. E se eu nunca desistir, vai chegar
chegar a uma altura em que eu vou ter muito mais subscritores do que eu tenho agora, porque eu fui consistente e eu não desisti. A maior parte das pessoas estão na mesma posição, só que em outras áreas da Que lições, sua vida. que lições é que tu tens aprendido com o YouTube? Ou seja, o que é que. Imagina que eu começo um canal hoje de YouTube ligado ao fitness, isto porque o público que nos vai ouvir ou ver é mais ligado à nossa área. O que é que tu dirias que é assim fundamental para eu criar o meu canal, para eu começar a criar os meus primeiros vídeos? Tu tens que resolver problemas enquanto entretens as pessoas, que tem sido o nosso objetivo durante o projeto de 60 dias, que é, nós vamos ensinar as pessoas a comer bem, a treinar bem, a fazer as coisas com longevidade, com sustentabilidade, sem extremismos, mas durante o processo nós vamos lhe dar um projeto que elas mal caiam um vídeo, aí existe saber se o que é que a Bia e o Tuca vão fazer, e tem sido esse o nosso objetivo. Por exemplo, no outro dia lançámos um vídeo da Bia no Aerox. A Bia nunca tinha feito Aerox, meu. A Bia nunca, tipo, ela ia, eu não sei se vou conseguir fazer as wall balls, a bola nem vai chegar lá em cima, e eu não chego à cena de ski, completamente preocupado. Bia, estou-me a cagar para isso, tipo, o pessoal vai adorar. Porquê? Porque tu és a pessoa que há 3 meses atrás não fazia nada, elas vão se identificar contigo, elas também vão querer ver o que é que elas podem fazer. Nós pusemos esse vídeo, malta, digam aí nos comentários para a Bia competir. Mano, na hora, só comentários do pessoal a dizer, Bia, tens que ir para o Aerox, tens que ir para o Aerox, porque elas conectam-se mesmo com. E este projeto tem sido altamente de ser feito. Então o que nós estamos a tentar fazer, que nunca foi o meu objetivo, nunca, eu fazia vídeos para mim, eu fazia vídeos assim, vamos fazer um vídeo como aquele gajo faz e toda a gente gosta. Não, eu gosto do vídeo, então eu vou fazer um vídeo como eu gosto, mas cagava para o que o pessoal queria, entendes? Então agora estou preocupado em resolver as dores das pessoas, resolver os problemas que elas possam ter, tudo que seja fitness, mas ao mesmo tempo manter ali um processo de entretenimento, porque acredito que seja muito mais fácil assim do que fazer uma coisa. Sabes porque é que tu estás gordo? Tu estás por causa disto, tipo, está bem. Tornar o processo, ou seja, juntar porque o entretenimento é que vai dar as visualizações, as pessoas veem mais para se entreterem no YouTube e ao mesmo tempo aprenderem, não é? Exatamente, ninguém tipo, uma pessoa normal não vai jantar, deixa-me pôr esta masterclass para aprender a perder peso. Ninguém vai fazer isso, né? Sim. Então, Verdade. É um bocado isso. Boa. E tens alguma referência no YouTube que tu olhes e procures aprender com essa forma de fazer vídeos? Grande pergunta. Eu no início tinha, quando eu era muito miúdo, que era o Caio Altura, eu adorava tudo que fosse vlogs que ele fazia. Hoje em dia não, meu. E eu sinto mais vezes completamente perdido por eu não ter referências a nível de conteúdo e a nível de estar, digamos assim, seja mesmo a nível de influencers. Eu sempre fui muito movido por aquela pessoa, eu identifico muito com ela, eu gosto muito do que ela faz, eu vou tentar fazer como ela. E quando eu começo a perder referências, eu fico assim, mano, o que é que vou fazer agora? Eu já não tenho ninguém para copiar ou para tirar ideias, então tem que vir tudo dentro de mim às vezes, entendes? Isso é mesmo difícil, mas acho que tem saído conteúdo muito mais genuíno e que eu gosto muito de fazer, mas assim, aquele é o Tuca e a Bia, estás a ver? E não só conteúdo como aquele faz ou como o outro faz. Então às vezes tem sido difícil encontrar referências porque eu não me identifico muito, porque eu não quero ser aquele gajo super restrito e super vida de atleta, mas não quero ser aquele gajo completamente lifestyle, mas que nem chega é tão relaxado que nem chega a ser fitness quase, então é difícil encontrar ali um meio termo. Fixe. Agora, voltando aqui atrás, como é que tu chegas à área do fitness? Como é que foi o teu percurso até chegar à área do fitness e aquilo que te trouxe até ao sítio onde estás hoje? A área do fitness, eu sempre joguei futebol. Desde os 5 anos, nos 5 anos eu comecei a jogar futsal até aos 10, depois aos 10. Foi na cidade do Porto. Na cidade do Porto. Tem que ver o vídeo que o Tuca vai lançar no YouTube. Que é para saber esta foi na cidade do Porto, não foi no Porto. E eu joguei futsal dos 5 aos 10 anos, depois aos 10 anos fui jogar para o Dragon Force, tive lá um anito e no Dragon Force foi o primeiro encontro com o mundo fitness. Eu tinha 10 anos, que foi um nutricionista que ligou ao meu pai, queremos avaliar aqui o seu filho, não sei o que mais, e eu fui à minha primeira consulta de nutrição com 10 anos. Cheguei lá, pesei-me e eu lá o nutricionista, já não me lembro muito bem, tinha 10 anos, era miúdo, mas disse qualquer coisa como: tens o perímetro X, temos que ir. E o meu pai: perímetro X?
ui, isto não pode continuar assim, sei quê. E eu, pai, não vou comer mais francinhas, pai, não vou comer mais. Era mesmo um postal. Eu vou começar a correr, pai, não sei o que mais. E ele, tu não podes ser gordo, não sei o que. Eu, olha o Bruno Alves é gordo, não, o Bruno Alves é lento, mas não é gordo. Pai, eu lembro destas cenas muito bem. Foi o meu primeiro contacto com o mundo. E depois eu lembro que depois disso eu comecei, tipo, houve um dia que os meus pais chegam a casa e tem tudo que seja no frigorífico, tudo que seja alimentos, produtos, estavam no frigorífico e na despensa, tudo com um rótulo do género, engorda muito, engorda pouco, faz bem. Sério? E disse assim, mãe, eu e tu agora só podemos começar a comer produtos que dizem faz bem, os que dizem engorda muito, proibidos, e o que engorda pouco. Mas quem é que colocou esses Fui rótulos? eu. Foste tu? Baseado em quê? Nada, eu não sabia nada. Ok. Ketchup engorda muito, baseado em quê? Não sei, mas por lá engorda muito. Mãe, tudo tem as frutas lá todas com faz bem, tudo que fosse cenas assim. E eu, mãe, só podemos comer isto agora. E ela, tu fizeste isto, fizeste muito bem, vamos começar a fazer isto. E pronto, e comecei assim, continuava gordo, aquilo não era sustentável, pronto. E nessa cena de continuar gordinho, ia para os clubes, jogava bem, mas não tinha andamento. Nunca era aquele titular, tipo toda a gente que não, era aquele que entravas ali quando o povo já estivesse cansado e tentavas não estragar muito. E sempre foi gerando um bocadinho de pá, eu sinto que até tenho qualidade, eu sinto que até tenho bons pés, mas por ser gordinho e não correr, tipo, nunca vou passar disto. E quando tinha 14 anos, eu tive um treinador que pegou em mim e disse assim: eu vou-te ajudar a emagrecer, tens bons pés, vou-te ajudar a emagrecer. Fez-me uma dieta, era o treinador dos guarda-redes, fez-me uma dieta, mas uma dieta uma dieta completamente que eu olho agora e digo assim: foi a melhor dieta que me deram, porque era o género, pequeno almoço, um pão, um leite achocolatado e uma peça de fruta. Por exemplo, ao lanche, um iogurte com uma peça de fruta e uma barrita, não sei o que, ao almoço, arroz, frango, não sei o que mais. Ao lanche isto, para depois ir para o treino, e ao jantar como os teus pais fizerem. Não está uma dieta de cacete, está uma dieta até bem montada. E eu comecei a fazer aquilo, comecei a perder peso. E nesse perder peso fui longe demais, ao ponto de começar tipo, a vomitar e assim, a ir aos eventos e a não comer nada. Okay. Comecei a entrar ali com alguns distúrbios de imagem, distúrbios alimentares. Depois disso saí do futebol porque esses treinadores foram para uma equipa melhor, então eu fiquei sem os treinadores que eu gostava. Nessa época eu fui promovido a capitão, porque comecei a emagrecer, a jogar melhor e a ter mais aquela. Eu lembro perfeitamente, a chover torrencialmente, eu jogava num campo de pelado, não era sintético. Também cheguei a jogar em pelados. E eu a fazer abdominais, o pessoal todo no balneário, e eu fazer abdominais e assim. Quando chovia aquelas poças que ficavam sem dúvida. E pronto, depois eles saíram dessa equipa, foi um bocado abaixo, depois fui para outra equipa e os equipamentos eram bué da caros, era uma altura que eu estava a tirar mais notas na escola e não vou ficar no futebol, mas é dedicar aos estudos porque daqui a 2 anos tenho que me candidatar à faculdade, e nesse sentido, para não ficar parado, meti-me no ginásio. E foi aí que aí que tudo começou. E depois foi o processo mesmo natural. Fizeste o secundário, aí decidiste que querias ir para desporto? Sim, eu já tinha meio que. Porque era a única coisa que eu gostava de fazer, tipo, não gostava mais nada. Já era mesmo. Já tipo, estava desde no ano, o que é que vais fazer? Desporto, tipo, não há mais nada que eu gosto. Mas já desporto, já com o pensamento de vou entrar para a área do fitness? Não, eu entrei para fora. Ou não sabias muito bem ainda para que área? Eu entrei para desporto na cena de tentar ser treinador de futebol, mas era aquela cena de. Eu estou aqui para ser treinador de futebol, mas eu acho que nunca vou ser treinador de futebol. Sabes? Essa sensação aquele sentimento de eu acho que isto não vai correr muito bem, mas deixa-me andar aqui. Pronto, e quando comecei a ter aulas de fisiologia, eu conheci o José Soares, sabes quem é o José Soares? E eu adorei o que era a fisiologia. E então eu quero ser fisiologista. Tem muita. Porque eu nunca tive aulas com ele, nem só vi vídeos e algumas coisas que me aparecem dele, mas é impressionante que todos os alunos dele falam tão bem. Ou seja, eu acho que a pessoa que te passa o conhecimento também faz uma grande diferença. Claramente. Ele tornava as aulas tão divertidas e tão simples, mas complicadas ao mesmo ponto. E eu, na altura, quando já fui para a faculdade, eu já vinha com conhecimentos de Renato Scarianis, Paulo Musi, assim, eu sempre fui muito autodidata. Então, quando eu entrei para as aulas de José Soares, pessoa, mas eu dei ao ginásio tipo 2 e ele...
tu como é que tu sabes o que é uma Dionysus tipo 2? E eu, Paulo Musi, pô, estás a ver aquela cena? E eu, não sabe quem é o Paulo Musi? E ele, não sei quem é o Paulo Musi. E o Renato Cariani? E ele, também não. Ele, devia ver conteúdos dele, por amor de Deus. E então essas cenas sempre me foram ficando mais apaixonado pela fisiologia e a maneira como ele ensinava. E depois eu tive muito bons professores, tipo, tão bons professores que fizeram com que fosse mesmo muito mais fácil para mim eu destacar-me, eu cada vez entender melhor a ciência. Depois comecei a produzir conteúdo, comecei a ser atacado nas redes sociais porque eu era um miudito a dizer coisas que ninguém dentro do bodybuilding Estás a ser dizia. atacado de que forma? Como assim? Tipo, frango, o que é que estás para aí a falar? Tu sabes lá o que é tensão mecânica, tu sabes lá o que é treinar perto da falha. Sério? Tipo, E como é que tu lidaste com isso nessa altura? estudar. Ok. Estudar, tipo, não, eu vou ler tudo o que eles me estão a dizer que eu não sei o que é que significa. Tipo, eu sei que estou certo, mas não sei explicar, tipo, em live porque é que eu estou certo. Então eu vou ler tudo. E ao ponto de qualquer coisa que tu tenhas que rebater, eu sei te dizer um artigo científico para te rebater e para dizer que tu estás errado. E foi muito aquela cena de olhem para mim, outra vez o ego, tipo, ninguém me pode dizer que eu estou errado, que fez com que eu estudasse tanto ao ponto de pronto, e agora qualquer assunto que seja relacionado com hipertrofia e força, eu sinto completamente à vontade, faço conteúdo sobre isso e meio que me vou tornando uma referência nesse sentido também. E tu sentiste que, por exemplo, esse período na faculdade, tu sentiste que terminaste o teu curso e ela preparou-te já para o mercado de trabalho? Eu comecei a trabalhar antes de acabar o curso. Ok. Eu entrei para um ginásio, estava durante o último ano de licenciatura. Mas achas que foi mais pela faculdade em si, ou seja, daquilo que estavas a aprender, ou foi também muito ligado àquilo que era a tua vertente autodidata e o facto de quereres saber mais e procurar mais e esse conhecimento mais prático, digamos assim? Foram os dois porque eu era autodidata, mas eu procurava as informações nos sítios errados. Entendes? Ou seja, eu ia à procura de coisas por exemplo, no YouTube. Não é que seja errado, mas não é aquela fonte mais fidedigna, não é? Porque qualquer um pode produzir conteúdo para o YouTube. Eu estava na faculdade a perguntar ao meu professor se conhecia o Renato Cariani, não é? Ou seja, quando eu começo a ter boas pessoas, bons profissionais a abrirem-me os olhos para certas coisas, isso despertava-me o interesse. Eu tinha sempre aquela cena de eu tenho que tirar melhores notas, eu tenho que ser o melhor aqui, porque quando acabar, eu sempre tive muita pressão a nível familiar de bons profissionais, ao ponto de qualquer almoço de família, tu tens de ser o melhor, tu tens que ser o melhor, tu tens que ser o melhor, essa cena. Então sempre isso foi no muito... sentido de quê? Imagina, tu dentro da tua família já tinhas pessoas, por exemplo, mais empreendedoras ou... Não era bem empreendedoras, porque não são, digamos, empresários assim, mas são pessoas que dentro da sua área são incríveis, são mesmo muito, muito boas. Então sempre tive essa pressão para... Eu não posso desiludir. Tipo, ao ponto de eu tirava um 5. Tive 5. É a tua obrigação, mano. Estás a ver? Tipo, não é nada mais que a tua obrigação, não fiques muito contente. Mas tiravas 3, estás uma merda. Estás a ver? Pronto, então tudo isso fez com que eu sempre quisesse ser o melhor. Sempre fui muito movido pelo meu ego. E quando eu tive pessoas a darem-me as ferramentas para que eu pudesse mesmo ser o melhor, meu amigo, agora sei o que é PubMed, vocês nunca mais me param. No outro dia estive a deitar fora, porque tipo, já não preciso. Mas, mano, eu estava na minha licenciatura, eu tinha... Se fosse juntar tudo, eu acho que dava mais alto que isto só de artigos científicos. Tudo que fosse hipertrofia muscular e força, tudo. Nutrição, suplementos, treino, periodização, coisa para mulher, tudo. Eu barrei aquilo tudo. Porque eu tinha a cena de eu quando saí da licenciatura eu tenho que fazer dinheiro. Tipo, eu não vou parar a caixa de supermercado, mano. Eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que ser o melhor disto. Ninguém pode vir ao ginásio falar comigo, perguntar-me alguma coisa e eu não saber. Tudo movido pelo ego. Então tipo, eu tinha uma dor em cima de mim que barrei aquilo tudo. Pronto. E foi. E tu, eu sei porque tu falaste comigo já em off, tu ao mesmo tempo que estudavas também já estavas a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no meu 12º ano, antes de entrar para a faculdade. Eu comecei a trabalhar numa gelataria na Foz do Porto e puseram-me na copa a lavar pratos. Eu andava de autocarro e autocarro na Foz do Porto falhava muito, era o autocarro 500. Eu cheguei 2 vezes atrasado em 8 dias. E eu no segundo dia, mano, eu lembro que vim a correr desde São Bento até quase à praia de Matosinhos, mano. Tipo, foi uma coisa absurda. Cheguei lá 1 hora atrasado. Eles, voltas a chegar aqui Baixo Bela. E eu a partir daí, isto não é muito fazível para mim.
tinha um tio que tinha um restaurante. Eu arranjo, queres ir, mas vais trabalhar de madrugada, está bem, mas eu não chego atrasado aí. O que é que te moveu aí para ir logo trabalhar? Ganhar dinheiro, Ok. para poder pagar a minha dieta e o meu treinador e o ginásio. Eu fui trabalhar por causa disso. E o que é que tu sentes que essas experiências a trabalhar em áreas que nada têm a ver com aquilo que era a área que tu querias trabalhar, o que é que essas experiências te deram Tudo. de lições e de valor que ainda hoje podes trazer? Foi tão mais fácil. Naquela altura foi difícil, mas depois tudo que viesse depois daquilo era tudo mais fácil, porque eu entrava na escola, na faculdade às 9 da manhã, às 8 da manhã para ir fazer natação na segunda-feira, mas eu só saía do trabalho às 4 da manhã de domingo, porque domingo era o dia que fechava mais cedo, porque sexta e sábado eu trabalhava até às 6 da manhã, eu entrava às 8 e saía às 6, era um caos aquilo, entendes? Era sempre a aviar, depois vinha o pessoal todo bêbado das discotecas para lá e tu tinhas que levar com aquilo. Mano, eu lembro-me numa altura, foi a altura tipo mais... Meu Deus, quando Portugal foi campeão da Liga das Nações pela primeira vez, o pessoal esqueceu-se, o pessoal do meu restaurante esqueceu-se que havia a final no Dragão. Sim. E nós trabalhamos no meio da baixa, então aquilo ia encher os aliados se Portugal fosse campeão. E encheu, só que estávamos lá 2 pessoas para um restaurante que consegue atender tipo 100 e tal. Mano, essas alturas eu senti-me tão bem, porque aquela adrenalina. Nem tens tempo para pensar. Nem tens tempo para pensar, sai, sei que eu, Avelino, fica aí, o Avelino, com não sei quantos anos de experiência, eu estou tudo desta merda tua, mano, eu adorava aquilo, eu adorava, tipo, a restauração eu adorava, era super difícil, foi muito difícil. muito. Os meus pais tiveram um restaurante, um café-restaurante durante muitos anos. A sério? Até se reformarem e alugaram um espaço deles ou outro. Eu adorava aquilo porque era extremamente difícil, mas quando vinha aquela enchente e que tu tinhas que prestar serviço, mano, deixa comigo. Eu só fazia as neiras também. Foram tão boas experiências. Eu lembro um dia a entender eles tinham saído do Sá da Bandeira, vinham para aí 7 ou 8 humoristas do Sá da Bandeira e eu, aqueles humoristas que eu vejo no YouTube, deixa-me que eu atendo. E eu atendo, quem é que vai ser? Cervejas, ok, isso aqui são 8 cervejas, Avelino. E lá eu tinha medo de usar as bandejas e eu com as cervejas na mão. Ele, são humoristas, não vais levar as cervejas na bandeja, não vais levar as cervejas na mão, leva na bandeja. Vai dar merda. Ele, leva, confia, é só equilibrar e quando fores tirando, tira sempre para o centro de massa estar a orientar. Tá bem, deixa comigo, mete as 8 cervejas. Chego lá, eram 8 cervejas. É uma cerveja para cada um. Eu chego lá, cerveja é para quem? Eles ficam a olhar para mim, é para todos. E eu, pois é, tira a primeira cerveja e olha, as cervejas todas. Ai, caralho. Molhei o Hugo Souza todo, ou se não foi o Hugo Souza, foi o Vitor Sá. Meu filho, ei pá, desculpa, não sei como. Foi demais. Eu adorei a época que eu tive na restauração. Deu muita aquela cena de tu entendes que a pessoa está chateada, está triste e só quer uma meia de leite quente, mas diz a ti, meia leite quente, e tu, bom dia, filhinho, não digas nada que eu hoje, e tens aquela empatia pela pessoa, estás a ver, dá cá um beijinho então, não sei o quê, estás tão fofinho, tudo isso, sempre tive essa vontade com pessoas mais velhas, então eu senti que estava mesmo na minha praia. Isso trouxe também essa parte, não é? A parte do atendimento ao público e lidar com as pessoas. Os meus pais já tinham uma papelaria quando eu era miúdo, e eles tiveram que fechar a papelaria na altura, já não me lembro, mas foi uma altura da crise assim, e então eu desde miúdo que eu me lembro de quase atender ao público. Eu tinha 5 anos, meu pai pôs-me lá uma caixinha à beira do Euromilhões, que mete lá o Euromilhões, não sei o que, isto não vai dar dinheiro. Sempre fui muito, aos 8 anos ia para o talho contar anedotas, sempre tive mesmo muito essa cena com o público. Fixe. E tu depois terminas a faculdade, já estavas a trabalhar no ginásio, como é que tu foste trabalhar para o ginásio e como é que foi a tua primeira experiência a entrar no mercado de trabalho dentro da área? Como é que eu comecei a trabalhar no ginásio? Tinha lá um rapaz que estava a trabalhar lá e que não era licenciado nem tinha o TEF. Eu estava a trabalhar na restauração e disse-lhe assim: tu estás a trabalhar aqui ou estás a estagiar? Ele: não, estou a trabalhar. E eu não podia vir trabalhar também. E ele: estamos a precisar de pessoal, queres que eu te meta? E eu quero que meta. E ele: pronto, então amanhã vem cá, eu vou falar ali com o dono. Tinha logo reunião no dia seguinte. No dia seguinte comecei logo a trabalhar. Prometeram-me X, entregaram-me Y, muito a menos do que aquilo que eu precisava para manter as minhas despesas, que na altura era a minha alimentação, o ginásio, faculdade, cenas assim. E
E foi isso meio que essa facada que me fez andar da perna. Eu estive lá 2 meses. Nos 2 meses, muita coisa de vendas. Se a pessoa disser isto, diz aquilo. Se a pessoa disser assado, foi aí que eu te conheci para começar a estudar mais sobre o que é que eu tinha a dizer nas barreiras que os clientes impunham. Primeira reunião que eu tive, fechei logo um PT. Segunda reunião que eu tive, fechei logo outro PT. Começam-me logo a chamar: olha, o tu que é muito bom a vender, o tu que é muito bom, vais começar a falar, a dizer o que é que tu fizeste. E eu fiz o que tu me disseste para dizer, cara. E ele, foi só isso. Pronto, depois o terceiro já não fechei, o quarto não fechei, o quinto não fechei. Quando não fechas e sentires que a pessoa está ali tremida, bem me chamar. Olha, vou dizer, peraí só um bocadinho que eu vou chamar ajuda. Não faz sentido nenhum. Depois era muita pressão para as vendas, tínhamos sempre que faturar mais, tínhamos sempre que vender mais. E eu não gosto nada disto. Tipo, o pessoal que eu quero não é pessoal que está aqui no ginásio, eu quero é atletas para ser o melhor coach bodybuilding possível. Então, quando veio a quarentena, havia. Na altura, quando me lixaram, havia a dizer: abre o acompanhamento online. Abre o acompanhamento online, tu agora não tens dinheiro, tens que mete isso a 25 €. Qualquer, se os herdados fazem e não têm informação, tu também podes fazer. Onde é que tu viste o acompanhamento online nessa altura? Já havia não sei quanta gente a fazer. Ok. Já havia não sei quanta gente a fazer. Isto em 2021. Sim, nessa altura eu acho que o acompanhamento online maioritariamente era de pessoal do bodybuilding que fazia. Exatamente. Não havia ainda em Portugal um mercado assim tão maturado como, por exemplo, há hoje, claro, no acompanhamento online. E foi: faz isso também, mete só uns planos de treino, 25 €, o pessoal vai querer. E eu, ok, não perco nada. E fiz, comecei a ter alguns resultados. Veio logo reunião com o ginásio: não podes fazer acompanhamento online. Foi. Logo, não podes acompanhar. Essas cenas fazem bué da confusão. Não podes acompanhar ninguém. Tu ali, nesse caso, tu estavas num modelo que é recibos verdes. Ou seja, porque raio é que eu não posso. Tu podias ir trabalhar para outro ginásio também. Pois podia. E eu fui ameaçado de: isto é um aviso, porque se tu continuas com o acompanhamento online, eu tenho contacto ao ponto de tu nunca mais eu despeço e nunca mais trabalhas em outro ginásio qualquer aqui do Porto. Era um miúdo, meu. Eles estavam a tentar meter-me medo à pala disso. E eu penso assim: é mesmo o fundo do poço. E eu disse assim: está bem, eu acho que também nunca vou precisar. Continuei com o acompanhamento online. E foi a tua única experiência em trabalho presencial, em ginásio? Única, 3 meses. Foram 3 meses. Veio a quarentena e eu: é agora ou nunca. Porque esta era a segunda. A primeira eu ainda estava na restauração. A segunda eu já estava a trabalhar num ginásio. Continuei a dar tipo uns PTs online. Estás a ver? Que eram os dois que eu tinha. Continuei a fazer umas videochamadas com eles. E eu: mas isto é uma seca do cacete. Videochamada, treino de videochamada é muito desgastante. Tudo no acompanhamento online. Eu ainda me lembro: se eu tivesse que te fazer um questionário, preferias Google Forms ou Google Docs? Ele: Google Forms. Eu: Google Forms. Olha, se eu tivesse que entregar um plano, como é que tu preferias? Assim ou assado? Quero saber disso. E o que é que tu preferias? Pronto. E comecei assim. E depois eu percebia os erros que estavam a ser feitos no mercado. Tipo, peraí, como é que só dizem o nome do exercício? E se a pessoa não souber como é que se faz o exercício, tem que ir procurar ao YouTube. Vou criar uma lista de exercícios para eu a fazer, para sempre que a pessoa tiver dúvidas, ter lá o vídeo, não ter que ir para o YouTube. Pronto, e fui tentando perceber quais eram os erros que estavam a ser feitos, como matar esses erros. Dei tudo nesses 2 meses ou nesse mês que tinha de quarentena. Quando a meio da quarentena eu ligo para a pessoa do ginásio e digo assim: olha, só para dizer, quando voltarmos eu vou-me embora. É só para darmos aqui algum tempo. E ele: como é que vais embora? Não sei o que mais. Mas tens a noção que depois me voltas a entrar aqui. Mas eu não preciso. O meu objetivo é ser tipo o melhor coach bodybuilding natural. Não sei o que mais. Achas que se hoje mandasses para lá uma candidatura eles não te aceitavam? Não, eu não posso dizer. Eu não posso dizer. Eu tenho a certeza que sim. Não, eu não posso dizer. Eu depois digo-te off record. Eu tenho a certeza que sim. Como o mercado está hoje, todos os ginásios estão com um déficit de profissionais. Há uma procura, o mercado está num ponto em que há mais procura que oferta? Sim. O nível presencial? Sim. Os ginásios todos estão com dificuldade em recrutamento. E achas que isso vai mover pessoas do online para o presencial? Não. Achas que não? Do presencial para o online? Do online para o presencial? Não. A não ser que paguem muito. É isso que eu ia dizer. Porque imagina, há pessoas, eu vejo pelo menos aqui agora alguns PTs a moverem-se para o híbrido, de tanto online como presencial, porque criaram uma imagem tão forte a nível online que agora o presencial, tipo, eles dão-lhes mais dinheiro do que qualquer outra. Por exemplo, vamos imaginar Milton Bala. Ele tem presencial ou não?
Epá, mas eu acho que aí estamos a falar de um nível de elite? figura pública. Percebes? Entender. Ok. É que eu também acho que o pessoal está a ficar farto online. O pessoal está farto de ficar fechado dentro de 4 paredes a responder a updates. Aí pode ter a ver. Eu tenho um caso de um cliente meu que fez precisamente isso. Ou seja, ele estava presencial, 100% presencial, ficou 100% online e depois até me chegou a dizer: pá, eu estou a precisar de presencial na minha vida. Estás a ver? Ele precisou de ir outra vez para o presencial, no sentido em que eu não largando o online, tendo o maior bolo dele no online, mas tendo ali uma componente presencial, porque ele disse que lhe fazia falta a nível pessoal. Estás a ver? Mas aí nem é tanto do vou para o presencial porque me dá mais dinheiro. Foi mais vou para o presencial porque me faz falta este contacto. Pois é, e isso. Sair de casa ou sair da rotina de estar fechado. Estás a ver? Eu às vezes gosto de fazer videochamadas com os meus Mas isso é uma clientes. perspectiva interessante. Só por causa disso, meu. Só para sair ali do monotonismo. Do monotonismo? Olha, isso existe? Da monotonia. Mas sabes que eu acredito é o que pode existir, e eu gosto muito deste modelo, é um modelo híbrido, que é o presencial e online, em que, por exemplo, tu tens os teus clientes online, imagina, e tens um modelo híbrido em que, por exemplo, não estás todas as semanas com eles, mas estás, por exemplo, uma vez por mês com eles. Estás a ver? Tens um momento presencial com eles. Agora, eu acredito é que este serviço tenha que ser muito bem pago. E tem que ser. Tem que ser uma cena premium. Tem que ser uma cena de. Imagina tu. E onde é que tu vais fazer isso? Tens que fazer. Imagina que eu quero fazer isso. Onde é que eu posso fazer isso? Tem estúdios que te cobram ao treino. Tu podes ir lá, pagas um X e cobram-te ao treino. Estás a ver? Não tens uma renda fixa. Eu pensei em fazer. Eu não posso dizer, porque senão depois o pessoal vai-me todo copiar. Eu pensei em fazer no sentido de tipo eventos mesmo com o pessoal todo. Estás a ver? Que eu já faço uma vez por ano. Mas fazer isso algo mais. Sabes o que é que eu acho que ainda não existe? Pelo menos que eu conheça, atenção. O que é que tu achas que falta nos PTs online hoje em dia? Nos melhores. Eu vou dar uma perspectiva de mercado global. Existem já players em Portugal muito grandes. Mas todos com o mesmo modelo de negócio, que é um modelo mais virado para o volume. Entendes? Ou seja, é um modelo de volume que está validado e por isso é que tem sucesso. Claro. Está validado. E é sempre aquilo. Que é sempre aquilo. Aquele é o foco. Como é que crescem? Com equipa. Claro. Injetas mais dinheiro do que aquilo, ou injetas menos dinheiro do que aquilo que recebes e é só aumentar. Investimento, equipa, aumentar volume. É isto. O jogo é volume. Mas eu acho que ainda não existe, pelo menos que eu conheça, um caso assim forte de um serviço altamente premium, que não é tão focado em volume, mas sim focado em preço alto. Preço alto mesmo. O que é que tu consideras ser premium? Considero que seja algo que tenha uma experiência completamente diferenciada, do género que já existe lá fora, que é, eu vou cobrar mesmo muito pelo meu acompanhamento, mas por exemplo, a pessoa vai ter em casa dela um kit para treinar, uma coisa que eu lhe vou enviar, por exemplo, vou ter com ela um momento presencial, vou ter momentos de mentoria em grupo com os meus alunos, ou seja, focado mais em transformação total e não só apenas no treino. A Filipa Amendoeira, ela está a fazer um bocado isso, ela já começou a fazer um bocado isso, que ela tem eventos, imagina, tem um patamar no serviço dela em que ela tem um género de mentoria que não é, aquilo já não é só treino, estás a ver? Já extrapola aquilo que é o treino, é mais a transformação pessoal das pessoas mesmo em si. E eu acho que isto faz falta. Há espaço aí, eu acredito, para crescer. Estou a entender o que estás a dizer. Que não é tão focado no volume, é focado mais em mais qualidade, mais premium. Não é toda a gente que vai conseguir pagar, mas, ou seja, não é tanto em teres mais clientes, é teres melhores clientes. Sim. É mais focado sem dúvida. nisto. Eu acredito nisto. Estava a pensar como é que tu considerarias, lá está, essa experiência. Porque obviamente que isto tem que ser muito bem pensado, não é? Não é aqui agora que eu vou estar a. E quanto é que tu ias cobrar por isso, o tipo de entrega que tu ias ter? Isso é algo bom a pensar. Por exemplo, lá fora eles têm algo que eles chamam o Signature Program, que é tipo, a pessoa paga logo um valor
muito grande à cabeça, do género logo um ano inteiro ou logo 6 meses. Isto também existe cá, mas ou seja, são valores que tu depois se fores a diluir pelos meses, 30 paus por mês. Exatamente, estás a ver? Às vezes até menos. Qual é que é a tua visão sobre isso? Sobre os preços que são praticados em Portugal em termos de acompanhamento online? Tão justos para a qualidade de trabalho que entregam aos clientes. Ok. Simples assim. Esses serviços, na minha opinião, nunca vão, tipo, pagar isso ou pagar o ChatGPT é exatamente a mesma coisa. Na minha opinião. Sim. Percebes? Eu percebo a visão. Eu sei que funcionam para uma determinada coisa. Funcionam para quê? Como assim? Funcionam para dar à pessoa aquilo que ela acha que precisa naquele momento. A pessoa naquele momento pensa que precisa de um plano e de uma dieta. E é aquilo que ela recebe. Um treino e uma dieta. O acompanhamento não existe. Entendes? Não há um acompanhamento. Por isso é que pode ser esses valores. Porque se for Exatamente. Se for um acompanhamento, tens que dar muito de ti. Claro, e primeiro não há um acompanhamento com uma pessoa. Há um acompanhamento com várias pessoas. Ou seja, eu hoje estou a responder a uma pessoa que nem faço ideia quem é. Estou a falar com ela pela primeira vez. Olha aí, essa maçã podes trocar por banana. Tá. Ok, é isto que a pessoa. Amanhã, olha, eu não sei, eu não tenho arroz, posso comer batata assim, como X gramas de batata. Isso para mim não é um acompanhamento. Sim, isso não é acompanhamento. Entendes? Mas é basicamente as dúvidas que a pessoa tem. Agora, quando a pessoa tem efetivamente dificuldades reais que uma pessoa real tem e que não está a conseguir ultrapassá-las, pronto, isso vai correr bem. Para a próxima semana manda update outra vez. E já falou entretanto com 3 ou 4 pessoas que nem sabem quem é que é. Não há ligação emocional, não há ligação pessoal, não há ali empatia. Estar a falar aí com isto ou com um robô. Eu prefiro que o robô, que é mais rápido e cobra menos. É imediato. Exatamente. Eu acredito que o valor do acompanhamento está no acompanhamento. Por isso é que se chama acompanhamento. Exatamente. Não é no plano nem na dieta. Porque o plano e a dieta tu tens assim. Claro. Ainda por cima hoje. Ainda por cima hoje. E como é que eu às vezes vejo os preços baixos e eu concordo contigo, ou seja, muitas vezes tem o valor que, ou seja, o preço que cobram é correspondente ao valor que entregam. Mas eu acho que há aí 2 patamares. Há ou 2 pessoas diferentes, 2 profissionais diferentes. O profissional que, por exemplo, quer ir para o online. O que está no presencial quer migrar para online? Não, ou quer começar a fazer alguma coisa online. E que decide ter um preço. Imagina, olha para um desses que nós falámos aqui, que tem um modelo de negócio estruturado com um preço certo, que normalmente são baixos. Porquê? Porque são focados em volume, porque têm um grande investimento por trás, e porque estamos a falar de portugueses, etc. Exatamente. E o que é que eu acho que por vezes acontece? É essas pessoas que querem ir para o online, olham para eles, olham para aquilo que eles estão a cobrar e cobram o mesmo. Só que há um pormenor, que é, eles não sabem porque é que eles estão a fazer aquilo e porque é que eles fazem aquilo e cobram aquilo. Quando eles vão ver na prática que aquilo que cobram está-lhes a dar muito mais trabalho do que aquilo que eles imaginavam que davam online, acabam por até meio que desistir do online e perceberem que, afinal isto dá muito trabalho para aquilo que eu estou a receber. Porque se eu cobrar 20 euros ou 25 euros por acompanhamento e eu tentar fazer o acompanhamento, eu vou perceber que rapidamente que aquilo, espera lá, que isto aqui afinal dá muito mais trabalho do que aquilo que eu imaginava. E foi um bocado isso que me aconteceu. Ou seja, eu também sou demasiado boa pessoa, mano. Tenho um problema. Que é, eu comecei com ela a dizer: cobra 25 euros. Tá, certo, mas 40, 50. E deixei esses 50 durante 4 anos, mano. 4 anos, até ao ponto de acompanhar pessoas a subir a palco a cobrar na mesma 50 euros. E eu disse: isto não é possível ser feito, isto é completamente sustentável. É muito pouco sustentável. E aí é que foi a altura que eu disse: eu tenho que subir preços. E como é que tu conseguiste ter essa capacidade de eu tenho mesmo que subir preços? Porque eu acho que é assim, está tudo bem. Imagina alguém que está a começar
começar até a cobrar menos, mas ter consciência de ter essa capacidade de não, mas eu vou ter que ir aumentando, porque senão isto não vai ser sustentável. Mas isso para mim sempre foi muito claro, porque quando eu digo que aumentei o valor aos antigos, mas quando eu passei de cobrar, por exemplo, quando eu deixei de cobrar os 50 euros, os alunos que entravam novos já pagavam 150, entendes? Ou seja, então aquilo era muito fácil para mim, que é, se toda a gente está a dizer que sim, aumenta. Se toda a gente já nem toda a gente está a dizer que sim, ok, então está bom agora, percebes? Foi um bocado nesse sentido, que enquanto eu via este veio por 50, eu digo 50 ele diz sim, eu digo 60 ele diz sim. Está fácil, imagina. Está fácil. O momento da venda está fácil. Eu apresento e eles dizem logo que sim. 70 está fácil, 75 também está fácil. Vamos para o 100, caralho. E foi passar lá dos 75 para o 100. O 100 também continua a estar fácil. Vamos para os 150. E ao ponto de agora os 150 já está melhor. Pronto, foi um bocado isso. E depois ainda aumentei, para atletas ainda aumentei mais, por causa do trabalho que dão. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é fundamental, é ter essa consciência, porque senão vai chegar ali um momento em que tu vais perceber que não dá. Claro. Sem dúvida alguma. E como é que tu olhas para o mercado em si, em termos globais? O que é que tu achas que... Imagina, voltando atrás ao ponto onde tu começaste no acompanhamento online e tendo em conta a evolução que já tens vindo a sentir até agora, até ao momento de hoje, como é que tu olhas para o mercado? Podemos falar mesmo do online, do mercado online. O que é que tu sentes que... Onde houve mais evolução para positivo e onde é que tu sentes que ainda temos que trabalhar muito para evoluir e para nos tornarmos todos melhores? Ok. Eu sinto que houve uma evolução muito grande com os preciosismos, que era, passou-se do 8 ao 80, passámos estamos completamente a cagar para as pessoas, para estarmos a explicar a uma pessoa de 32 anos só quer estar um bocadinho em forma como é que ela deve fazer a puxada unilateral, que o cotovelo não é para aqui, o cotovelo é para aqui, para ativar mais o grande dorsal. Houve muita preocupação com os preciosismos. Eu vou dizer porque eu acredito que fui dos primeiros a trazer a entrega de feedback em vídeo, né? Tipo, fazia não é recorte de ecrã, é gravação de ecrã. Sim. E que tinha lá uma bolinha, deu a dizer, ok, olha, o teu corpo está assim assado, o peso desceu assim assado, agora vamos trabalhar nisto, agora vamos trabalhar naquilo. E quando eu começo a fazer isso para a malta que também está a começar um acompanhamento online, do nada tens não sei quanta gente a fazer essa cena também. Ok, depois este passa para aquilo, este é aquilo, o calente daquilo é aquilo outro, e quando vais a ver já está toda a gente a fazer isto com não sei quanto preciosismo, sendo que as pessoas que trabalham com eles nem são desse patamar. E eu também percebi isso, que é, isto se calhar não vale assim tanto a pena estar com estes preciosismos todos. Onde é que eu sinto que ainda falta muito? Lá está, é não se preocuparem tanto com o plano, mas sim com o acompanhamento. As pessoas estão demasiado preocupadas com coisas que não importam para nada, sendo que a maior parte das pessoas vai ter um corpo muito mais bonito, vai ficar muito mais em forma se elas se preocuparem mais em serem consistentes, terem ferramentas que as façam ser consistente no caos, no stress que a vida é, e não desistam, mano. É só isso, é consistência em fazer aquilo que tu consegues fazer naquele momento, tu 100% é variável, e não desistires. E a maior parte de nós está preocupado com os preciosismos, com as técnicas XPTOs, com a dieta perfeita, e nunca damos ferramentas às pessoas para que elas não desistam. Sim. Porque é o que elas precisam, a maior parte das pessoas. Se nós temos não sei quantas por cento de pessoal que não faz nada, que não gosta de fazer exercício, que não gosta de comer bem, que nem sequer se preocupa. Como é que nós conseguimos meter essas pessoas a fazer algo? A fazer exercício físico? Esse é o maior desafio, não é? Esse é o maior desafio. Porque eu acho que tanto ginásios como coaches, como personal trainers, tudo, se tu reparares, e pelos dados que temos, que obviamente pode ter aqui uma margem de erro, estão a competir pelos 8% das pessoas que fazem exercício físico. Porque é muito mais fácil converter. Exatamente. Mas isto, ou seja, o que é que isto nos dá? As pessoas andam o quê? Andam a rodar. Sim. Andam a rodar. Então como é que nós conseguimos ir buscar as outras? Como é que nós conseguimos ir buscar mais 1, mais 2, mais 3% para dentro do mercado? Eu acho que é tornar o fitness divertido e não demasiado extremista. Ou seja, não tornar o fitness elitista, digamos assim. Ou seja, só a pessoa que tem uma vida perfeita é que o consegue fazer. É mostrarmos mesmo a nossa vida real, que é
Mano, hoje foi um dia, Deus me livre, e mesmo assim eu tentei fazer boas escolhas. Eu tive um dia que não consegui mesmo de caos completamente. O meu filho acordou a chorar, o meu cão mijou-me no tapete, qualquer coisa, e eu mesmo assim ainda fui ali e fiz um exercício qualquer. Tornar a transformação pessoal divertida, que é o que estamos a tentar fazer no projeto de 60 dias. Ou seja, tentar mostrar que isto é altamente, tipo, será que sabia que consegue? Eu não treinava há 3 meses, e acho que também consigo. Uma coisa que eu adoro no Renato Cariani é ele fazer aquelas transformações com a malta mesmo com sobrepeso, que não faz mesmo nada, e começar aos pouquinhos e tornar isso divertido, uma novelinha de acompanhar. Sim. Porque parece que não, mas se tu vais ler os comentários, que é, eu também saí da obesidade por causa deste projeto, eu também comecei a treinar por causa disto. Então, e tu já começas a ter esses feedbacks também, agora com o vosso projeto dos 60 dias? Começa a ter feedbacks, mas não é de pessoas que não faziam nada, eram pessoas que estavam completamente desmotivadas e que não... E que já treinaram, mas depois pararam e perderam toda a motivação, e agora estão a voltar a treinar outra vez por causa disto. E peguei na minha mulher e nós vamos casar, e nós também estamos a tentar fazer o projeto convosco. Depois chegamos ao casamento e estamos um bocadinho mais em forma. E parece que não, mas já é um mandamento do cacete, porque eu nunca tinha tido isso. Eu só tinha aquela cena de atletas identificarem-se e de miúdos a identificarem-se, mas a pessoa de 35 anos já não se identificava tanto. E hoje em dia mesmo os clientes que me chegam às mãos são completamente diferentes. São clientes que vou para o meu 3º filho, estava completamente desmotivado, já fui atleta de handball, não me identificava muito contigo quando estavas na cena do bodybuilding, mas agora, quero poder pegar os meus filhos pelos acima da cabeça, e isso é o que me motiva. Vamos embora, cacete. Isto é altamente para mim, porque é isso que eu quero ser. Boa, muito fixe. Notas que hoje em dia é tudo um extremo A, um extremo B. Por exemplo, e eu de certa forma até compreendo e percebo o porquê, não é? Ou seja, tu quando comunicas para um extremo, tu afastas uma parte, mas a parte que se identifica com esse extremo vai ser altamente tua fã. E o mesmo é para quem comunica no outro extremo. Não há espaço aqui no meio. Onde é que fica o espaço no meio? Há muito, é esse espaço que eu estou a tentar ocupar, digamos assim. Que é, nós temos o espaço de atletas, perfeccionismo, etc. E temos o espaço de eu também não gosto de treinar. Eu estou aqui. Eu adoro treinar, mano. Treinar é divertido. Eu também adoro. Eu também adoro treinar. Mas eu acho que temos que perceber que há muita gente que não gosta. Exatamente. E temos que nos aproximar delas, não é? Exato. E não é por tu não, por exemplo, não é por tu não gostares que não deixas fazer. Por exemplo, se eu gosto de arrumar a casa, não gosto, não arrumo. Arrumo-se, que eu tenho que arrumar. É o que é. Que o treino, tu não tens que gostar de tudo o que tu fazes. Tu gostas do teu trabalho? Não vais. Pô, então. Porque é que no treino também não faz assim? Vamos tentar tornar o treino o menos desconfortável, o mais prazeroso possível dentro da tua realidade. Não tem que ser ginásio. Queres ir à piscina? Vai. Não tem que ser piscina. Podes ir fazer paddle, podes ir jogar à bola com os teus amigos. Faz qualquer coisa por ti abaixo, que isso vai ser sempre melhor. E é um bocado... Não é tanto isto que eu estou a tentar passar, mas tentar ocupar este espaço aqui de que não tem que ser extremista, não tem que ser uma obrigação, não tem que ser um peso na tua vida, desde que tu saibas encarar o fitness, que para mim fitness é tudo isto que tivemos a falar até agora, de uma forma descomplicada, sustentável, sem extremismos, e que tu até gostes, porque depois a pessoa também não gosta no início. No início também não gostava de fazer dieta, agora já está um bocadinho melhor, não gostava de treinar. Eu acho que às vezes essas coisas têm muito a ver com bagagem e com crenças que as pessoas trazem. Por exemplo, há pessoas que se calhar ouvem dieta e para elas isso já é tipo, esquece, eu não quero cortar claro. E não sei o quê, e passar fome. Ou seja, quando tu falas em dieta, para ti tem um significado, mas se tu falas em dieta para outra pessoa, para ela já vai ter um significado completamente diferente. Porque para ela dieta pode ser restrição, pode ser e não tem que ser, não é? E às vezes cabe-nos desconstruir. Também pode ter que ser, não é? Sim, exato. Tem. Olha, no outro dia fiz um post a falar de como é que foi o projeto de 60 dias da Bio, o que é que nós fizemos. E para mim a mudança de hábitos, a mudança de comportamentos tem que ter duas coisas, que é um bocadinho de restrição e um bocadinho de imposição. Ou seja, tu tens que deixar de fazer coisas que tu fazes que não te levam ao caminho que tu queres ir, e tu tens que começar a fazer coisas que tu ainda não fazes, mas que claramente vão te levar mas tem que ser num rácio que não seja demasiado alto para tu não desistires, para tu não sentires que aquilo não é sustentável. Mas também se for muito pouco, não te vai dar resultados e tu vais te frustrar porque não vês nada. Então aquilo que nós fizemos com o Bia foi um bocadinho isso, que é, tu vais começar a mudar aqui algumas coisinhas, mas não vamos fazer disto um alarido brutal. Não quero que estejas constantemente preocupada, porque o que eu quero é que tu daqui a 6 meses estejas a treinar, a comer melhor do que estás
estás agora e eu não sei se isto é um peso para a tua vida e que tu olhes ao espelho e dizes assim: eu até gosto. Isto para mim é o que importa. Não precisa ser perfeito. Sim. Mas estas motivações que a pessoa vai ganhando. Havia um coordenador meu que nos dizia uma coisa quando o assunto era o treinar os alunos, que era a regra dos 80-20. 80% daquilo que a pessoa gosta, 20% daquilo que ela precisa. Ou seja, ter aqui nós conseguimos equilibrar as coisas, porque lá está, nós sabemos que se a pessoa... Eu podia-lhe dar um melhor treino do mundo, mas se ela não tivesse a gostar daquilo, ela mais cedo ou mais tarde... Claro que sim. Ia-se embora. Yeah. E eu acho que é muito isto. E voltando aos extremos, eu acho que hoje em dia existe o extremo de podes comer tudo o que tu gostas, podes fazer tudo aquilo que queres e nananana. Ou então o outro extremo que é não podes fazer nada, não sei. Foco, disciplina e fé. Eu acho que é no meio que está a virtude, no sentido de tu não vais poder fazer tudo aquilo que gostas, tu vais ter que sacrificar alguma coisa, vais ter, como em tudo na vida, se tu quiseres alcançar alguma coisa, vais ter momentos de dor, vais ter momentos em que não vais gostar tanto daquilo que estás a fazer, claro. E ao mesmo tempo podes continuar a fazer coisas que gostas. Claro. É um equilíbrio que é para conseguires a tal consistência durante o máximo tempo possível. Eu vou-te dar um exemplo de uma aluna que aconteceu isto há 2 semanas. Estamos a falar de uma pessoa que tem depressão diagnosticada, está a tomar medicação, já foi uma pessoa super dedicada e que fazia tudo e que não errava uma grama, mas neste momento ela não consegue encontrar motivação sequer para ir treinar, só para ir ao ginásio. Tipo, chegou a um ponto em que levantar-se da cama era extremamente difícil. Tipo, conversas de os nossos próximos objetivos é tu levantar-te da cama e tomares banho. Eu só quero que tu faças isto durante 7 dias. Estás a ver o tipo de pessoa que nós estamos a falar? Ela virou-se para mim e disse assim: Tuca, eu sei que tu provavelmente não vais concordar muito com isto, mas é que o meu irmão começou agora a ir ao ginásio, ele é completamente iniciante e isto está-me a motivar a ir ao ginásio. Eu ia-te perguntar se tu podias-me fazer um plano de treino para o meu irmão 3 vezes na semana, mas que não é bem para o meu irmão, é para nós os dois fazermos juntos. E ela disse assim: e se tu disseres que não, porque o que tu precisas não é o que o teu irmão precisa, eu vou compreender, porque eu também sou personal trainer. Eu dizia: estou-me a cagar para isso, mano. Eu só quero é que tu vás ao ginásio. Está aqui o plano de treino 3 vezes na semana, faz com o teu irmão. Passado uma semana, estou a treinar 5 vezes na semana. Comecei com aquelas 3 vezes, mas o meu irmão puxou por mim e eu já estou a fazer mais 2 de cardio. Top. Maravilha! E vamos ser sinceros: uma pessoa que vá treinar com alguém e fizerem o mesmo plano de treino, mas se o fizerem durante muito tempo, exatamente, será que não vai ter melhores resultados do que se tiver um plano individualizado e não o for? Exatamente. Se calhar vai ter. Claro que sim. A minha namorada começou, ela já treinava, mas começámos a ir treinar juntos, não é? A partir do momento em que ficámos juntos, começámos a ir treinar juntos, e ela, a maior parte das vezes, faz o mesmo plano que eu. Obviamente que ajusta as cargas, por exemplo. Claro, sim. Ainda hoje, grávida de 9 meses, continua a fazer quase as mesmas coisas. Ou outro exercício que não consegue fazer tão bem e adapta. Mas isto, ou seja, a consistência que temos, ela vai treinar todos os dias, não é? É brutal. É brutal. E faz o mesmo plano que eu, e não é por isso que não tem resultados, e não é por isso que deixa de treinar. E há muitos preciosismos. Hoje em dia há muito. Lá está, estamos a trabalhar muito em polos. Sem dúvida. Completamente distantes. Tuca, o que é que mais te orgulhas no teu percurso até hoje? Poxa, nunca ter desistido. Já houve muitas vezes que eu quis desistir e não desisti. Isso para mim é aquilo que eu falo sempre: se não desistir, vais lá chegar, mano. Boa, ainda bem que não desististe. E o teu pai, achas que ele hoje olha para ti com orgulho? Essa pergunta! Com orgulho, tu gostavas que ele tivesse? Acho que sim. Boa. Queres-me pôr aqui a chorar? Foda-se, estou feliz contigo. Vamos às perguntas finais. Bora. Aqui o ping-pong final. Vamos lá. Um livro que tu recomendas a qualquer personal trainer? Blink, Malcolm Gladwell. Um hábito diário que te ajuda a ter sucesso? Tomar café. Cafezinho? Para despertar. Cafezinho. Uma ação que tu fizeste no último ano que mais impacto teve no teu negócio? Grande pergunta. A ação que me fez ter mais sucesso? Sim, uma ação que tu fizeste, ou uma ação, uma decisão que tu tomaste no último ano que mais impacto teve? Contratar um serviço de mentoria, digamos assim, para dizer tudo o que eu estava a fazer de errado com o meu conteúdo. Tudo
tudo. Tipo, eu já paguei não sei em quantas mentorias, eu já investi não sei quantos dinheiros em marketing e nunca ninguém foi capaz de me dizer: tu estás a fazer isto errado. Tipo, este vídeo não performa porque ninguém quer saber disto. Tu não estás a ter visualizações porque tu estás a falar tipo, isto está uma merda. Tipo, e quando começaram-me a dizer isto está uma merda, isto fodeu-me ali, e eu sabia, mano, porque só me diziam que estava a fazer bem, mano. As pessoas viam a minha consistência, viam tipo o quanto eu queria e só me davam palmadinhas nas costas, mano. E eu ficava frustrado porque é que toda a gente diz que eu sou bom e eu não saio daqui, mano? Percebes? E quando começo a perceber, ok, então vamos lá outra vez. Percebes? Foi das melhores coisas que me aconteceram nos últimos tempos. Boa. Porque eu sei que isso a longo prazo vai-me ajudar muito mais. Uma tendência que tu achas que vai marcar o futuro dos personal trainers? Crescimento da inteligência artificial. É algo Usas? Uso. Já usei mais naquelas alturas que estava tipo indeciso do que é que eu haveria de fazer, tipo que não sabia para onde é que eu haveria de ir, digamos assim. Só que eu senti que era aquela dopamina barata que ela dizia-me o que eu queria ouvir e eu não quero isso, percebes? Então agora uso cada vez menos, mas quando eu uso é muito mais importante, no sentido de não sei, tirar pequenas dúvidas do género: estou-me a esquecer de alguma coisa aqui? Não. Ok, é um bocado nesse sentido. Uso mais em partes práticas, por exemplo, na prescrição de planos. Por exemplo, ainda no dia dei um exemplo. Quero um exercício que esta rapariga não consegue fazer isto. Eu queria um exercício que trabalhasse o glúteo nesta fase. Já pensei neste, nenhum deles é aplicável. Há algum que me estou a esquecer? Podes usar este. Mano, vai para o cacete, não é nada disto que eu quero. Pronto, siga. Ok, não estou a esquecer. Vamos em frente. É um bocado nisso que eu utilizo hoje em dia. O ChatGPT é mais Cloud, Gemini. Havia utilizado às vezes para a edição de thumbnails. Ainda não fizemos uma thumbnail com isso, mas fora isso não usamos muito. Fixe. Boa. Uma ação que tu farias para tornar Portugal um país mais ativo? Já faço todo santo dia, crio conteúdo e tento tornar o fitness engraçado, fixe, bonito e que as pessoas queiram realmente fazer também. Eu acho que eu tenho tido muito mais orgulho em assumir que eu sou um influencer, porque eu quero mesmo influenciar as pessoas positivamente no fitness, percebes? Eu quero tornar o fitness tipo algo tipo que as pessoas olhem, tipo, eu quero ser como o Tuca, no sentido de o Tuca olha para o fitness como algo engraçado, como dá para estar com amigos, dá para ir jogar uma futebolada com o Fábio e com o David, mas ao mesmo tempo, se tiver que treinar pesado, treina, mas se tiver que ser relaxado, é relaxado, não se julga tanto, não vive a vida de fitness com muita pressão, com muita angústia, que hoje em dia não falta por aí, principalmente eu que acompanho não sei quantos atletas. Então é um bocado esse que é o meu também objetivo ao influenciar pessoas e a produzir conteúdo, etc. Tuca, muito obrigado pela tua contribuição. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado eu.